turma do Agro! Estamos aqui no nosso terceiro episódio, o Agrocast. Eu sou o Saulo Campos. Eu sou Caio Falcão. E nós somos o Agrocast. Hoje estamos aqui com duas pessoas maravilhosas do meio do agro. Professor doutor Humberto Miranda, médico veterinário aí, referência. O homem tá em todas, joga em tudo que é âmbito, tanto aí já foi prefeito, vai falar aí umas dicas para quem está concorrendo, ano político, né? Quem está concorrendo aí, umas dicas de como fazer gestão. E estamos também com Neto Bahia, né? Meu primo, amigo já, a gente já tem uma relação, apesar de prima, uma relação de amizade muito grande, que hoje está aqui como presidente da Unagro, como ele costuma dizer, né? Ele é advogado e está como presidente da Unagro, né? E a gente vai fazer um bate-papo bem bacana, falar bem do que essas duas entidades fazem em prol do agronegócio baiano, né? O que vem, os objetivos, as novas ideias para o futuro. Isso aí, Unagro e FAEB, né? Essa dupla que está jogando bonito e fazendo a diferença aqui na Bahia, defendendo o produtor rural. Coisa boa. Começando aí com o Neto Bahia, manda para nós aí, se apresente. Bom dia, pessoal. Eu queria primeiro agradecer ao convite do Agrocast, aqui representados por Caio Falcão, por Saulo, né? A oportunidade de estar aqui hoje nessa mesa com essa referência que é Humberto Miranda, nosso presidente da FAEB. E para mim é um prazer muito grande estar aqui hoje discutindo sobre o agronegócio baiano. Me apresentando, eu sou advogado, sou produtor rural e estou, como o Caio confirmou, presidente da Unagro, que é uma associação de produtores rurais do estado da Bahia. É isso aí. Neto vem fazendo um papel interessante, mas para frente ele consegue discorrer sobre o assunto aí. Mas a Bahia estava carente e não está mais, certo? Então tem uma associação. CNPJ, tudo direitinho? Tudo, personalidade jurídica. As filiais, que são as regionais, também terão os que não já têm terão o CNPJ como filial. Então é tudo 100% regularizado. Você, produtor rural, não tá mais só não, viu? Vem pra cá, vem pra Unagro. E além da Unagro, a gente também tem... Hoje só voltando um pouquinho, né? A Unagro nasceu dia 1º de abril de 2023, né? 1º de abril foi a primeira reunião que aconteceu aqui em Feira de Santana, no Clube de Campo Cajueiro. Já pra abrindo aí o abril amarelo, né? Que era a intenção diminuir essa. Fizemos um ano agora, né? Um ano agora e Show veio com um apoio muito bom da FAEB, né? Aqui a gente está com o nosso presidente, Humberto Miranda. E aí, Humberto, me fale mais da FAEB, meu amigo. Bom dia, satisfação muito grande estar aqui, dois jovens empresários, profissionais aqui, Caio e Saulo, dois amigos, muito bom estar em Feira de Santana também, essa cidade que é uma referência na Bahia, no Nordeste, aí, a nossa maior cidade do interior do estado. E está aqui ao lado também de um outro jovem competente, profissional, produtor rural, Neto Bahia, que representa muito bem a nossa Unagro, os produtores rurais, nesse momento difícil que a gente vem passando aí, com tanta insegurança jurídica que o estado da Bahia está passando. Mas dizer que em nome da Federação da Agricultura, que, como foi muito bem colocado aqui por Neto, eu também estou presidente lá da Federação, uma satisfação muito grande estar aqui, por tudo que o setor agropecuário representa para nosso estado, para a Bahia, para o Brasil. Nós somos o grande gerador de emprego, de renda, por isso a gente cada vez mais precisa de espaço como esse aí nesse podcast, que eu já parabenizo vocês pela iniciativa, para a gente poder falar do Brasil que dá certo, do Brasil do bem, do Brasil que gera emprego, Coisa boa. Que às vezes a gente não tem esse espaço em outros ambientes, às vezes na televisão, nos blogs, nos rádios, enfim, é importante que empresários como vocês tenham essa visão da gente falar não apenas para o produtor rural, nós temos que falar aqui para a sociedade, né, para a sociedade entender o nosso papel e a nossa importância para a vida de todos os brasileiros. Perfeito. Show de bola. E Humberto, médico veterinário, né? Esqueci da apresentação, né, Sal? Então vamos lá. Médico veterinário, já com alguns anos aí de formado, formei no final dos anos 80, 1988, já vão ser alguns anos. Foi quando eu nasci, viu? Tá vendo aí? Não devia ter dito a idade, né, cara? Mas prazer estar aqui com vocês como médico veterinário, também por tudo isso que a gente já falou aqui. Eu sei que nesse bate-papo vai sair muita coisa interessante aqui também para o produtor rural, mas
Sou filho de Miguel Comum, uma cidade pequena do interior do estado da Bahia. Fui lá também presidente de sindicato, presidente de associação comercial, sou pequeno comerciante lá na região. E tudo sempre ligado ao agro, Saulo. Você que nos conhece, que sempre esteve lá conosco, é nosso parceiro, não apenas nos conhece, mas é nosso parceiro, sabe? Que a minha vida, eu sou filho de produtor rural, sou neto de produtor rural e até o meu comércio tem ligação direta com o setor, porque é isso que eu fiz a minha vida inteira. Acredito que tudo que a gente faz é também para o bem da sociedade. E, como você falou, estou hoje presidente da Federação da Agricultura com uma alegria muito grande, porque a gente está representando tudo aquilo que a gente acredita e podendo também deixar alguma semente plantada no nosso trabalho frente às entidades que são fundamentais, importantes para esse Brasil que a gente quer. Um Brasil democrático, onde a sociedade possa se fazer representada. E no nosso setor, as associações, as cooperativas, os sindicatos, as federações são fundamentais para a gente defender esses direitos que são assim inalienáveis do produtor rural. Direito à segurança no campo, direito à segurança jurídica, a defesa do seu patrimônio, a poder continuar trabalhando. E as entidades servem muito bem para isso, por isso estou muito alegre de estar aqui ao lado de Neto Bahia, aqui, que representa hoje a Unagro, que está fazendo um belo trabalho em todo o estado. Com essa bandeira, né, Neto? Direito à propriedade. Com certeza. Que é um direito sagrado e garantido pela Constituição Federal. E esse vai ser um papo muito bacana aqui no O Agrocast, porque, querendo ou não, são 4 produtores rurais, tá? E uma coisa que vocês se apresentando aí, a gente acaba tendo noção, é que justamente o destaque de vocês não é à toa, porque tá sempre nessa mexida, né? Nessa agonia, né? Querendo fazer, querendo juntar gente, querendo uma melhoria. Fazer diferente. Né? Fazer diferente. O Humberto tava falando aí dessa parceria, meu Deus, eu novinho comecei a vender ordenha mecânica e fui me especializando em qualidade de leite. E ele mesmo colocava lá para falar para os produtores de Miguel Calmon, sempre fazia um dia de campo e a gente botava uma barraca, montava as coisas lá e tava já, né, antes de ele como lojista, tá? E já fazia esse movimento e depois aí a gente vê só a melhoria disso quando foi para vice-prefeito, prefeito e tudo mais. Então essa mexida é nossa, né, de querer o melhor. Né? E nesse intuito de querer o melhor, eu queria que Neto Bahia começasse aqui já apresentando a Unagro, né? Essa união, como o Caio falou, essa união de produtores que foi tão bacana e que veio nesse momento desesperador, né? Que nós tivemos aí no ano passado. Fala um pouco desse momento para nós, Neto. E aproveitando aí também como a criação da Unagro ajudou a combater toda essa coisa e vem combatendo até hoje, né? Tendo visto que a gente teve digamos, era um cenário péssimo e hoje nós temos um cenário razoável, digamos assim, né? Regular. Exato. A Unagro aconteceu não por uma opção, né? Foi uma união orgânica do produtor, né? Num momento até de medo, que foi no início de 2023, numa onda de invasão de propriedades que aconteceu no estado da Bahia e não só na Bahia, em vários lugares do Brasil. E nessa situação, os produtores começaram a se organizar regionalmente para, se ocorresse alguma invasão, já existia um elo entre eles para que pudesse ir ao local e tentar solucionar a situação. Então, disso, começaram a se criar núcleos regionais, sem identificação, sem nome de movimento. E aí, quando chegou em abril, nós fizemos uma reunião em Feira de Santana, foi uma reunião grande aqui no Clube de Campo Cajueiro, que na época não era o Unagro ainda, nós denominávamos o grupo Movimento Invasão Zero, nasceu dali, um pouco antes, até na Chapada Diamantina, uma reunião que aconteceu SOS, no núcleo isso, de um amigo nosso, Marcos Moscoso, foi lá que se denominou o nome Invasão Zero. E até agosto, nós trabalhamos basicamente só nesse processo de se defender o produtor das invasões de propriedades. Os grupos de WhatsApp, que foi daí que nasceu, foram a cada dia aumentando, né, de número de pessoas, de apoios, e realmente os núcleos foram se fortalecendo nesses grupos. Quando chegou em agosto, né, nós fundamos a Unagro. Nós entendemos que nós não podíamos trabalhar como o MST trabalha, como um movimento sem personalidade jurídica, sem CNPJ, não. Nós entendemos que precisávamos ter uma personalidade jurídica, nos organizar e ter legitimidade para cobrar e para pedir
diante dos órgãos públicos que nós precisávamos, que basicamente era a segurança pública. Então, nós criamos a Unagro. O lançamento foi em agosto, aqui em Feira Santana também. E de lá para cá, graças a Deus, a gente vem crescendo, desenvolvendo, os núcleos vêm se fortalecendo. Nós estamos abrindo agora um núcleo no oeste da Bahia, que ainda não tinha. Estamos começando lá, agora em maio eu estou indo para lá, para a gente fazer o lançamento do núcleo lá do oeste. Então, a nossa ideia é que a gente realmente possa ter núcleos fortes em todas as regiões do estado da Bahia. Muito bacana. Aí você falou um nome legal aí, ó, Marcos Moscoso. Marquinho do Leite, eu acho que foi um dos pioneiros. Porque o grupo da Chapada, ele já tinha um grupo organizado lá, ok? De produtores, que já se reuniam e ali já estava mais fácil. É o que o Humberto falou. Quando você tem representatividade, você sai na frente, né? Então, o grupo dele já estava pronto. Então, só fez... Exatamente. A primeira reunião que aconteceu de todos esses movimentos foi na Fazenda de Marquinhos. Foi em dezembro de 2022. Né? Quem conhece o Marquinhos sabe que ele é um cara muito bem articulado, agregador. Ele fez uma reunião lá, inclusive, com vários prefeitos de cidades da região. Então, a primeira reunião foi lá. Eu não conhecia Marquinhos. E aí, quando chegou em abril, nós fizemos a primeira reunião, foi quando eu conheci Marquinhos. Ele foi convidado também, não por mim, mas por outro produtor. Ele se apresentou, me informou o trabalho que ele vinha fazendo, e aí nós juntamos tudo. Hoje, ele é o vice-presidente da Unagro. É isso aí. Ele é uma pessoa diferenciada nesse... Agregador, né? Com certeza, demais. com certeza. E ele é ele faz a política que não é a partidária, né? Ele faz a política agregadora mesmo. Isso. Política sem partido. Perfeito. Pois é, esse rapaz aí é diferenciado. Na verdade, nós todos, o trabalho que a gente faz não deixa de ser político, né? Nós todos somos políticos. Agora, a diferença é que o nosso partido hoje, a nossa bandeira, é o agronegócio. Não é? A gente não tem partido, não tem político de carteirinha, não. Nós estaremos sempre apoiando e apoiado pelos políticos que apoiam o agronegócio. Essa é a nossa bandeira. Pois é, doutor Humberto, falando de política, você que teve sempre à frente aí de vários setores, né, da política. Fala um pouco dessa experiência para nós aí, desde a época que começou lá em Miguel Calmon. Explica para nós aí como é que começou isso. Bom, como o Neto falou, o ser humano é um ser político, né? A gente já vive em sociedade. Para viver em sociedade, você tem que exercer essa relação do polis política entre as pessoas, entre os grupos, entre os cidadãos, né? E eu sempre gostei muito, Saulo, e você acompanha um pouco dessa política setorial, né? Então, desde lá em Miguel Calmon, muito jovem, eu fui presidente de sindicato de produtores, depois fui presidente da associação comercial, retornei alguns anos depois à presidência do sindicato. Sempre tive uma atuação muito presente nessas coisas, por acreditar, né, que as organizações sociais são fundamentais para uma verdadeira democracia. Quem nos representa socialmente são as entidades. Né? O setor, falando do nosso setor aí, como o Neto disse, essas associações, as cooperativas, os sindicatos, as federações, elas são organismos de defesa dos nossos interesses, de defesa do setor, que, como eu falei no início na abertura aqui, é fundamental para a sociedade. E lá na política, eu entrei por esse braço da política, a política setorial, a política de defesa da classe. E acabei, em um determinado momento, na vida do município, que passava por uma situação muito difícil do ponto de vista político partidário aí já, na política, onde foram escolhidos 2 empresários da cidade, um funcionário do banco e eu, que era comerciante, como sou até hoje, para administrar a cidade. E foi um exercício muito bom. Eu sempre e aqui falo publicamente que me orgulho muito de ter sido político, de ter passado na vida pública. É uma forma de você colaborar de uma forma mais direta e talvez até mais incisiva para você mudar e fazer as coisas que você acredita. Porque você tem uma caneta à mão, você tem recursos, você tem verba para você poder agir na educação, na saúde, na infraestrutura, na segurança, né, que são as missões maiores do poder público. E por isso eu digo que eu pude colaborar no meu município, principalmente, e foi a estrutura da minha gestão à época, era educação e interiorização das ações, o campo. Primeiro, pela minha origem, e segundo, porque apesar de ser médico veterinário de formação, eu sou apaixonado por educação. Eu acho que a educação é que transforma, a educação é que liberta, a educação é que nos dá capacidade de julgar, de fazer juízo de valor das coisas. E a gente investiu bastante em educação.
Inclusive, Neto, eu fiz à época uma coisa na contramão do que o Brasil inteiro estava fazendo. Eu, quando assumi, era quando estava começando o transporte escolar para trazer os jovens da zona rural para a sede do município. Sim. E era uma coisa que eu frontalmente nunca gostei, e acho que foi um retrocesso, um atraso para o povo rural brasileiro. Porque nós tiramos o jovem do campo, da sua cultura, da história, das raízes dele lá e trazemos para uma cidade. Ou seja, para ele criar novos hábitos, absorver nova cultura e romper com aquilo que ele estava lá. Perfeito. E aí eu fiz exatamente o contrário. Eu construí escolas regionais no interior do município. Ao invés de trazer os alunos, eu levava os melhores professores para a zona rural, em escolas regionais que até hoje estão lá no meu município funcionando, por acreditar que era muito melhor manter o jovem na zona rural, levando a educação de qualidade, levando acesso à saúde, infraestrutura, para tentar manter esse jovem no campo. E hoje, muitos anos depois, eu passo e vejo alguns daqueles alunos da época, hoje sendo produtores rurais, sendo pequenos comerciantes naqueles distritos povoados, e eu fico assim meio que, orgulhosamente, aí tenho que dizer, com aquele sentimento do dever cumprido. Deu certo. Sim. Alguns permaneceram. Todos não, porque isso acabou não tendo continuidade nessa centralização da educação no campo. Inclusive, no nosso setor, eu, como disse que gosto muito de educação, acho que nós cometemos um equívoco muito grande. O setor agropecuário se afastou do sistema educacional brasileiro nos últimos 40 anos. E aí você vê o que é que a gente aprende na escola hoje do ponto de vista do setor. É que o produtor rural é explorador de mão de obra, é desmatador, é poluidor dos rios e de lagos, é a gente que está acabando com a natureza. E isso é um completo equívoco. Se tem alguém que contribui para a gente ainda ter um mundo saudável melhor, chama-se produtor rural brasileiro. Perfeito. Isso precisa ser dito em todos os lugares onde a gente passa. A gente precisa enfrentar do ponto de vista de argumento, do ponto de vista de lógica, o que muitas vezes a própria imprensa fala, equivocadamente, né? Eu vinha lendo agora no carro uma campanha que está sendo feita nos mercados internacionais contra o algodão brasileiro. E já cita duas grandes empresas comerciais que fazem roupas de grife, dizendo que essas empresas não devem comprar algodão brasileiro, porque o algodão brasileiro é fruto de grilagem, desmatamento e mão de obra escrava. Isso está sendo divulgado em jornais do New York Times, na Inglaterra, nos principais jornais da Europa. Ou seja, uma campanha da imprensa contra uma coisa. Quem conhece o oeste da Bahia sabe que é um dos lugares onde eles têm a agricultura mais sustentáveis. Curva de nível, plantio direto, todas as margens de rio protegidas, nascentes protegidas. Então, mas é vendido isso aí. Então, isso passa por educação. Isso aí. E aí você tem uma água da chuva que passa por dentro de uma fazenda e cai num rio, sem prejuízo nenhum. Agora, a água da chuva, quando passa dentro de uma cidade que essas pessoas habitam, ela faz o que com o rio? Contamina. Então, acho que estão apontando o dedo, em vez de apontar para frente, tem que ser para trás. Perfeito, Saulo. Quando a gente joga um para frente, tem 3 aqui que vem para trás, ó. E não é só isso, Saulo. Veja, observe, o Brasil é um dos países que mais preserva. Sim. E dentro da escala da produção, no cenário brasileiro hoje, o produtor rural é o que mais gasta. Porque eu te falo, observe, na nossa região da Bahia, por exemplo, 20% das propriedades precisam ser preservadas como reserva legal. Nós sabemos que propriedade, terra, não é uma coisa barata. Hoje, o índice de lucratividade não é grande. Então, fica tudo muito na risca. Você preservar 20% da sua fazenda como reserva legal, o produtor não recebe nada por isso. Não é remunerado. Perfeito. Não é reconhecido, pelo contrário. E muitas vezes é acusado, né, de quem desmata, de quem destrói a natureza. E aí, fazendo 2 complementos, né? Primeiro, a gente precisa comparar isso, como eu disse, que esse podcast chegue também à sociedade urbana, né? Quem é que compra uma fábrica e diz, dessa fábrica sua você só pode usar 80%, 20% tem que ficar reservado para não poluir? Quem é que abre um comércio e diz, 20% dos seus depósitos, galpões e tal, tem que ficar fechado, que é para não poluir? Então, o produtor rural faz isso. É o único que faz isso. Então,
Isso é precisa ser colocado para a sociedade como um todo. E você falou um negócio super interessante que estava na linha do que eu ia dizer. Quem mais polui é a sociedade urbana. Você vê os rios que passam dentro das cidades. Só para dar um número, hoje nós temos no Nordeste menos de 50% dos domicílios com tratamento de esgotamento sanitário. Para onde vai esses esgotos? Da nossa água da pia, da nossa água do banheiro e etc. Vai por rios e riachos. Entendeu? Então, isso precisa ser discutido, até para que a gente possa cobrar das políticas públicas que ela faça essa parte de melhorar essa questão do tratamento, que é até um direito de todos nós cidadãos, de quem mora na periferia das grandes cidades e tal, de ter esgotamento sanitário, de ter tratamento daquilo. Mas tudo é colocado no ônus do produtor rural e a gente só consegue desconstruir isso, vou voltar para o início do tema, na escola. Na escola. Nós da federação, e aí para assim, meio que não falar e não fazer, nós temos hoje, Neto, um projeto chamado Despertar, em 70 municípios do estado, na zona rural, onde a gente trata com os meninos do ensino fundamental, de ética, de cidadania, de meio ambiente, de sustentabilidade. Nós temos hoje 104 mil alunos nesses 70 municípios, dando exatamente esse tipo de educação, plantando essa semente, Saulo, para ver se lá à frente eles nos ajudam a desconstruir esses paradigmas que foram colocados e que continuam sendo colocados dentro do nível médio, dentro da faculdade, onde a maioria dos alunos, até da nossa área, da medicina veterinária, da agronomia, da zootecnia, sai de lá com aquela imagem pejorativa de que ele está indo para um setor que desagrega, que destrói, enfim. Perfeito. Isso a gente precisa fazer dentro da escola, acho que é um dever. E, às vezes, programas como esse, Caio, ajuda a gente a fazer isso, porque educa. Né? A boa informação educa. É isso aí. É importantíssimo. Eu acho que... Perdão, Caio, você ia falar alguma coisa? Fique à vontade. Eu acho que essa consciência, essa problemática não parte só do poder público. Eu acho que isso vem também da questão da consciência das pessoas. Porque, às vezes, nos parece que as pessoas imaginam que o alimento nasce na prateleira do supermercado. Né? Se bate no agro, se demoniza o agro, mas quando chega no dia que precisa fazer sua feira, quer chegar no mercado e quer que tenha tudo lá disponível. No final de semana, quando quer fazer seu churrasco, quer chegar lá e quer ter uma picanha bem gorda. Tudo bem. E quem é que produz isso? Não é? Então, o planeta está aí, a cada dia que passa, aumentando a quantidade populacional. E quem vai alimentar tudo isso? Né? Os números estão aí. Hoje o Brasil já alimenta 20% do mundo. A cada 5 pratos, 1 vem do Brasil. E aí? Né? Qual é o país da Europa que hoje preserva como o Brasil preserva? Nenhum país da Europa. Então a gente precisa levar essa consciência para as pessoas, mas para nos momentos oportunos, o agro não ser demonizado, pelo contrário, ser protegido. Que quem primeiro tem que proteger o agro é o brasileiro. É o brasileiro. Isso aí. Eu venho sempre dizendo, eu caminhei pela pecuária, passei pela agricultura, e eu vejo o quanto o agronegócio hoje, além de tecnificado, é um meio que é extremamente exigente hoje. Porque nós crescemos muito, nós evoluímos muito. Então, nossas máquinas não poluem como as máquinas de 40, 50 anos atrás, né? E a mão de obra precisa ser melhorada. Então, o agronegócio paga muito bem. As pessoas falam, cara, tá falando, meu amigo, vai ver quanto um tratorista experiente recebe. Vai ver quanto um operador de uma retroescavadeira recebe. Aí a gente te para e pensa assim, poxa, será que tirar essas pessoas do campo, jogar essas pessoas dentro da cidade, como o Beto falou, da educação na cidade dessas pessoas, e não lembrar a parte que foi boa lá atrás, isso vem sendo, e outras pessoas vêm ocupando uma área que deveria ser dessas pessoas que estão no campo. A gente roda e a gente vê a comentário das pessoas, né, Saulo? A dificuldade que é de achar um vaqueiro, de achar um operador de máquina, de achar um tratorista. E aí a gente liga a televisão às vezes e tem lá, não acha emprego, o Brasil não tem emprego. Não, gente. Precisa de qualificação. As pessoas têm que entender que a educação, como já foi dito aqui, é muito importante. E a gente vê uma campanha muito grande das pessoas dizendo o contrário, né? Que a gente só sabe bater, que a gente só sabe escravizar, né? O algodão, né? Exatamente. Caio, é muito importante essa argumentação que você fez. Observa que enquanto se diz
que falta emprego nas cidades, se falta mão de obra no campo. Sobra no campo. Não é? Sobra no campo. E sobra por quê? Primeiro, ao meu ver, porque as pessoas no campo estão muito acostumadas, mal acostumadas, vamos dizer assim, e acomodadas nos valores que recebe do governo. E segundo, porque não tem qualificação. Então, às vezes, o produtor tem uma máquina, tem algum equipamento que precisa de uma mão de obra um pouco mais qualificada tecnicamente e você não encontra. Então, eu acho que isso é um paradigma que a gente precisa analisar. Inclusive, aí eu acho que é um tema que o Humberto pode trazer para nós. É a questão das escolas técnicas do Senac, que o Senac tem implantado no país inteiro, que na Bahia não é diferente. Inclusive, em Feira de Santana aconteceu agora, há dias atrás, a pedra fundamental de uma escola que vai acontecer aqui em Feira de Santana, que é algo que nós, produtores, precisamos explorar isso ao máximo possível, porque isso é o que vai construir a mão de obra que a gente precisa e vai tirar um pouco desse cenário de pessoas que se dizem desempregadas e colocá-las de volta no cenário de trabalho. Neto, eu tenho duas considerações sobre esse tema aí. Primeiro, que a falta de mão de obra no campo ela é geral. Aqui na Bahia, em qualquer lugar que você vai, e em qualquer setor. Você vai para a fruticultura, falta gente. Você vai para a pecuária, falta gente. Você vai para a agricultura mais especializada lá no oeste, para as máquinas hoje computadorizadas, falta gente. E no Brasil, a tônica é a mesma. E eu tenho dito, esse tem sido um tema que eu tenho tratado, principalmente agora em 2024, muito esse tema, Neto, dizendo ao produtor rural que às vezes a gente também precisa puxar a orelha de nós, produtores rurais. A gente tem que entender que a solução do nosso negócio tem que ter a nossa participação. Perfeito. Não dá para a gente ficar de braços cruzados, apontando o dedo, como você falou há pouco aqui, para os governos, para a política pública que tem que resolver tudo, não. O problema do nosso negócio é nosso. É meu, é seu, é de Neto, é de Caio. Nós temos que resolver. Nós temos que assumir a responsabilidade. Perfeito. E mão de obra passa pelo produtor rural a solução. Porque quem sabe o perfil do vaqueiro que você precisa na sua fazenda é você. Então, você precisa pautar as entidades que formam os vaqueiros de qual é o perfil do trabalhador que você quer. E assim é na fruticultura. Eu conversava na fruticultura no Vale. Por exemplo, uma pessoa treinada para embalar manga, ela consegue fazer em torno de 60 caixas no dia. Uma pessoa que não tem a capacitação faz 40. Olha a diferença percentualmente do que isso para uma empresa que trabalha com exportação consegue. Então, o que é que eu estou querendo dizer? Que a gente precisa qualificar e formar a mão de obra, mas a gente precisa estar presente. A gente precisa estar ali participando junto para dizer qual o perfil da mão de obra que eu estou precisando. O Senar vem fazendo isso. As escolas técnicas no Brasil, é um parênteses de novo para falar em educação, não tem jeito. O conceito que foi montado dos IFES, Baianas, essas escolas técnicas, foi perfeito. A estrutura física dessas escolas, que tem espalhado pelo Brasil inteiro, e muitas aqui na Bahia, não faz diferença nenhuma das melhores escolas que estão espalhadas pelo mundo. O problema é o conteúdo do ensino, a qualidade do ensino, que infelizmente não capacita e não forma a mão de obra como deveria formar, com a mão de obra técnica, uma mão de obra especializada, exatamente porque não tem nem a boa formação dentro da escola, nem a participação do produtor. O Senar está tentando consertar isso do nosso jeito. Claro que nós não somos governo, a gente é um órgão do Sistema S, que trabalha com recurso do próprio produtor rural, e não temos perna para atender todo mundo. A gente consegue atender com muito esforço em torno de 200 mil pessoas por ano na Bahia, mas em todas as atividades, desde a qualificação nas plataformas de ensino à distância, mas nos cursos presenciais. Mas o que é que eu estou querendo dizer em relação à mão de obra? Nós estamos formando um centro, descentralizando a gestão. Agora mesmo a gente está em construção em Feira de Santana aqui, que já está uma grande escola nacional, aqui de Feira, não é uma escola estadual, é uma escola nacional de zootecnia, onde a gente vai formar conteúdo para as escolas de zootecnias do Sistema S no Brasil inteiro. Então, Feira passa a ser, com essa escola, uma referência nacional na formação de conteúdo para a zootecnia do Brasil inteiro e, consequentemente, para as atividades pecuárias, que vai ser a especialidade aqui de Feira. Mas nós estamos fazendo escolas menores, uma em Irecê, uma em Miguel Comum e uma outra em Itapetinga. Com essa escola de Feira e com essas três que eu falei, a gente vai partindo para em torno de 12 centros regionais espalhados pela Bahia. Esses centros, como o próprio nome diz, Neto, precisa ser utilizado como centro mesmo.
De que forma que todas as ações do setor possam ir para esse centro. Então, lá é para ser uma sede da Unagro. Na hora que estiver no Oeste fazendo uma reunião lá do grupo, tem que ir para dentro desse centro, porque lá é para ser a casa do produtor rural. Perfeito, é para ser a representação do produtor rural. E assim também como as atividades de formação. Então, nós vamos, em cada lugar desse, Saulo, procurar os empresários. Então, o nosso centro de fruticultura, nós já estamos exercitando isso lá em Juazeiro, que é o primeiro. Nós estamos chamando os empresários das empresas exportadoras, daqueles pequenos produtores também que têm os perímetros irrigados, e listando as atividades que eles precisam de mão de obra. Para a gente não formar uma mão de obra achando que nós da escola sabemos. Ah, não, eu quero formar aqui o cara especialista em fruticultura. Sim, mas talvez o especialista em fruticultura não saiba embalar manga, não saiba podar uva, não saiba fazer isso. É isso que o mercado precisa. Então, a gente vai fazer uma formação dentro da escola do sentido contrário, vindo do campo, dizendo qual é o aluno que ele quer que saia daquela escola, para ver se a gente consegue fazer isso. Agora, para isso, eu vou até me adiantando, o Senar sozinho não faz e não vai fazer bem. Só vai fazer se tiver a presença do produtor dentro da escola, se estiver ali sendo pautado pelo produtor, para ver se a gente resolve essa questão da falta de mão de obra, que ela é constante. Tem um outro viés aí também, e aí, de novo, vou dar o exemplo de que sou comerciante Miguel Comum, ainda tem um preconceito do jovem voltar para o campo. Se eu chegar lá no meu comércio, na pequena cidade de Miguel Comum, Saulo, e disser que eu tenho vaga para balconista e botar na rádio de lá, vai aparecer fila, eu vou ter que fazer um concurso para escolher quem é que eu vou, porque vai aparecer 50 ou 100 para uma vaga. Enquanto eu tenho, às vezes, na minha roça, na minha propriedade rural, ou outros colegas produtores têm, pagando até melhor, e você não acha um jovem para ir. Porque é aquela história do jovem que não quer voltar para a roça. Olha o que eu falei da educação há pouco, de você tirar o jovem do campo para vir estudar na cidade. O cara começa a quebrar a história e as raízes dele lá, e o menino quer morar na periferia da cidade mesmo ali, quer ficar com aqueles hábitos urbanos, que eu não tenho nada contra, mas eu estou aqui defendendo o campo. Então eu tenho que argumentar no que me interessa e no que eu acredito. Então, quando a gente tira esse jovem do campo, é difícil que ele retorne depois. Porque ele já aprendeu uma série de hábitos urbanos, então ele prefere ficar no balcão do comércio, recebendo um salário mínimo, talvez a vida inteira, sem uma perspectiva de que correr atrás de uma perspectiva de voltar para o campo, de plantar, de produzir, de empreender, ou de ser um profissional, como você falou, para dirigir uma máquina, ou para ser um gerente de fazenda que a gente precisa, ou para ser um vaqueiro qualificado, um casqueador de cavalo. Essa semana eu estou tendo um evento de cavalo em Salvador, e eu ouvi de um produtor dizendo que ele está pagando R$5.000 ao tratador de cavalo dele. Sim. Para morar na zona rural, e ele ainda disse que dá casa, o cara. Qual Então, é o emprego da cidade que dá R$5.000, né? E casa, cara. Casa. E casa pro Que cara a morar. casa ali vai água, vai luz. Pois é. Que Né? qualificação, Vai todo que qualificação na cidade o cidadão precisa preencher para Pois é. poder ter um emprego de R$5.000 com moradia? Pois é. Praticamente livre, né? Só fazendo um adendo, Humberto, isso vai também, aquela parte que a gente fala, né? O produtor, ele tem que dar sempre sua contrapartida. E aí agora a gente tem que pensar também o que é que o produtor está fazendo para ter essa pessoa da cidade no campo. Qual a estrutura ele dá para aquele morador? Né? Que a gente sabe que ainda tem alguns colegas, digamos assim, que o cara mora numa casa ruim, ou então que na própria fazenda não tem um refeitório digno, um banheiro digno. Então isso é importante o produtor também ter a sua estrutura, porque isso é quem vai trazer. Isso nosso tem dever que de ser casa aí. divulgado, é o dever de casa, exatamente. Isso tem que ser divulgado, porque a divulgação disso nos traz funcionários para a fazenda. Uma casa Então- de taipa caindo aos pedaços com banheiro fora, né? A mulher dele, que hoje a esposa é que define o processo, né? Em tudo, né? Então, se você coloca ela numa moradia muito ruim, ela não vai querer ficar no campo. E aí a gente perde aquele funcionário lá dentro, tá? Então, eu acredito que o que a gente tem que fazer é dar condição, né? De fazer uma pequena horta por ali. Na grande maioria, quando o produtor vai para a fazenda, a esposa já pode ali fazer uma refeição, você já dá um salário bacana para ela cuidar da sede, então já vira uma renda melhor para a família. Só que você tem que dar uma moradia boa, tem que ter um acesso interessante nas estradas rurais para o filho ir para a escola.
Humberto falou muito bem, né? A escola estando próxima, isso melhora mais ainda. Então, essas coisas são importantíssimas. A gente tem que dar condição. Boa, Caio, muito boa. Se não der condição, como é que a Não gente vai vai pra frente. cobrar? E isso, Saulo, só fazendo uma Tá. parte, antes de você mudar de assunto, isso é preciso que tenha um atrativo e principalmente para o jovem. Porque observe, Humberto, hoje com a expansão da internet, hoje toda propriedade rural tem rede Wi-Fi. Tem. Até para ter sistema de câmara de segurança, uma série de coisas. Então, observe, o que a pessoa da cidade tem acesso de informação na cidade, o do campo também tem. Então, veja, o jovem trabalhou o dia inteiro, à noite, na fazenda. Em 99% dos casos, ele não tem ali para onde ir, porque ele não está próximo da nossa cidade. Aí ele vê a pessoa da cidade indo para um restaurante, indo para um barzinho, indo para uma casa de festa, saindo, se relacionando com as pessoas. Então, para você manter ele, para ele se manter dentro da propriedade rural, trabalhando durante o dia e à noite ele tá ali no campo sozinho, não é fácil, não é simples. Você precisa dar atrativo. Né? Justamente. Então, eu acho que esse é um desafio para todo o agronegócio, em todas as regiões, é você conseguir manter o jovem qualificado dentro da propriedade. Morando na propriedade. Você falou um negócio interessante que as fazendas hoje têm câmeras, né, de monitoramento, tem internet e tem um projeto bacana lá em Vitória da Conquista rodando, né, sobre Sim. proteção. Você poderia falar um pouco para nós? Posso, sim. É a rede colaborativa. Vitória da Conquista foi o projeto piloto aqui na Bahia. Tá? É uma rede, é um sistema de comando policial que eles demarcam uma região onde aquela companhia tem a autonomia de trabalho. E todas as propriedades, elas ficam ali mapeadas, georreferenciadas dentro daquela região. Todas elas têm sistema de monitoração, né? Através do Wi-Fi, as câmaras de segurança. A patrulha daquela companhia, o veículo, ele automaticamente já fica com a senha habilitada do Wi-Fi. Então, quando ele passa na estrada, ele já vem pegando a internet das propriedades, de modo que ele recebe informação da base. Esse sistema de câmara que está nas propriedades é jogado também para a base na cidade. Então, existe uma central com todas as imagens colocadas ali. Então, aí você consegue ter praticamente um mapeamento 24 horas de todas essas propriedades que estão mapeadas ali. Cada propriedade que faz parte dessa rede, ela tem um adesivo na entrada da propriedade, dizendo que ela faz parte daquela rede colaborativa. Tá? Então, você elide aí possibilidade de furto, de roubo, de invasão, de queimadas propositais, tá? Uma série de questões. E isso é um projeto que nós da Unagro pretendemos levar para o resto da Bahia. Já estamos agora em andamento na região de Piauí. Já iniciamos, já foi inclusive escolhido o local, já foi doado o local por um produtor para poder ser implantado lá. E é uma ideia nossa, um projeto, um propósito, trazer isso para todo o restante da Bahia. Que maravilha, né? Então, o produtor, mais uma vez, o que o Humberto vem falando, o que vocês vêm fazendo da Unagro, né? O produtor se unindo e aí a rede fica grande e a proteção aumenta, né? Isso é interessantíssimo. E de que forma, Humberto, mudando aqui um pouco o tema, de que forma? E o produtor, porque você falou aí dessas escolas todas, de tudo isso, isso tem um custo, como você falou, o Sistema S. Se pudesse, explica um pouco para nós o que é FAEB, Senado, tudo, onde é que se integra essas coisas e como eu, produtor rural, posso contribuir com isso. Bom, são eu diria que organismos diferentes, né? A federação é um órgão de representação, de defesa do produtor rural, um órgão de classe, que esse aí você contribui principalmente através da contribuição sindical rural, que era uma metodologia que era obrigatório há alguns anos atrás. Hoje ela é facultativa, mas continua sendo enviada porque é um compromisso que o Ministério do Trabalho tem, que tem uma parte desse recurso vai para o Ministério do Trabalho e uma parte desse recurso fica na CNA, 20%, outra parte fica na federação, 20%, 60% volta para o sindicato local, a base da onde a prefeitura, da onde a fazenda faz parte, ou seja, no município de Sátiro Dias ali de Caio, quando ele paga a contribuição sindical, esse dinheiro roda, 60% volta para o sindicato de produtores local. Então essa é uma das formas que o produtor tem de contribuir. A outra forma, que é do Senar, essa aí é a forma através da comercialização dos seus produtos.
quando o cara vende, por exemplo, um caminhão de boi para o frigorífico, é tirado uma parte ali que o governo desconta do Fundo Rural. Nesse Fundo Rural, 0,02 desse valor vai para o Sistema S, vai para o Senar, que é esse recurso para fazer cursos, treinamento, assistência técnica. Hoje, Saulo, no Brasil, é bom a gente falar as coisas que a nossa Bahia também está à frente dos outros estados brasileiros, que a gente ainda tem aquela síndrome do pequenininho, de nordestino, mas nesse modelo de assistência técnica que foi colocado pelo Sistema S, e você é profissional, Caio, Neto já é de uma outra área, mas é fundamental para a gente melhorar a condição de vida do pequeno produtor. A Bahia tem mais de 700 mil produtores, a maioria são pequenos e médios produtores, absoluta, quase 99% dos produtores são médios e pequenos, e chegar à informação e a qualificação desse produtor através de um bom técnico, levando assistência técnica, faz toda a diferença. E esse dinheiro do produtor da Bahia tem sido essencialmente utilizado para isso. Só para você ter uma ideia, nós temos hoje, atendendo gratuitamente esses produtores, em torno de 1.060 técnicos. Isso, primeiro, é um recorde na história da Bahia, Neto. Em nenhum momento da história do nosso estado, nem quando a EBDA, nossa empresa baiana de desenvolvimento agropecuário, foi uma das melhores do Brasil, ela tinha mais de 1.000 funcionários, mas tinha os funcionários de escritório, só devia ter uns 600, 700 técnicos de campo. Hoje a gente tem mais de 1.000 técnicos de campo atendendo gratuitamente os produtores, que vai desde Pimenta do Reino, lá no extremo sul, a pecuária no oeste da Bahia, fruticultura, cacau. Todas as cadeias produtivas são atendidas. A Bahia é o estado brasileiro, Saulo. Nós somos a 9ª arrecadação no Brasil em termos do Sistema S e do Senar. Mas nós somos o estado brasileiro que tem o maior número de técnicos. O segundo é Minas Gerais, só tem 700 técnicos. Ou seja, a gente tem quase o dobro do segundo colocado em número de técnicos. Então a Bahia é um dos estados que mais atende os pequenos produtores, pequenos e médios produtores, com essas atividades de assistência técnica, qualificação e capacitação. Nós criamos uma plataforma de ensino à distância, né, onde hoje todo município, não tem nenhum município dos 417 do estado da Bahia que você coloque o dedo no mapa que não tem alguém sendo atendido pela FAEB ou pelo Senar. Fantástico. Qualquer um dos 417 municípios, acho que nós somos junto, talvez, com o Estado, com a Polícia Militar, o único órgão que consegue chegar nos 417 municípios do estado, graças às ações tecnológicas que nos permite isso, estar daqui de longe, mas o cara está lá, e aí Neto falou um negócio muito interessante, o cara está na roça, lá em Quinjinque, na zona rural, mas se ele tiver acesso à internet, ele pode tomar um curso de formação profissional gratuito, à distância, em sua casa, à noite, e inclusive ser certificado, Saulo. Se ele cumprir todas as regras ali, né, ele ainda sai com um certificado que é reconhecido nacionalmente em qualquer lugar. Então, a gente tem avançado muito nisso, mas tem muito desafio, porque a Bahia é um estado muito desigual, é um estado de muita diferença social. E aí eu tenho dito, e vou concluir dizendo isso, se a gente quer um estado mais igual, sem fome, como se fala muito de fome na Bahia, nós somos um dos estados campeões de desemprego, se quer resolver esse problema tem que começar a solução dele no campo. É na roça que a gente começa a resolver esses problemas. É gerando oportunidade para o jovem, fixando esse jovem no campo, é qualificando a mão de obra, é resolvendo o problema da falta de mão de obra, é levando essas escolas profissionalizantes. Agora, é preciso que a gente faça um grande mutirão, governo, porque a gente também não pode mais, e aí Neto falou uma coisa super interessante, a gente não pode estar na Constituição brasileira que saúde, educação, segurança pública é dever do Estado. Mas não dá para você jogar essa responsabilidade, às vezes isso é problema do Estado. Aí você pega seu filho e dá o Estado para educar? Não dá. Você tem que participar da educação do seu filho. Isso. A segurança pública da sua fazenda, você dá, o Estado é quem tem a obrigação de dar? Não, o Estado tem a obrigação, mas eu tenho que fazer a minha parte. E a gente faz a parte assim. Esse projeto é super interessante, a federação também participou desde o início, há 2 anos atrás que a gente estava lá, ganhamos até uma medalha lá do comando. Lá é super interessante. Propusemos, Neto, ao governo do estado, à época, com o comandante da Polícia Militar, para transformar isso num projeto estadual. Mas a gente sabe que não é fácil. Tem outras amarras aí que a gente precisa, não podemos desistir. Tem que continuar tentando. Mas é isso, a participação da sociedade. Nós precisamos ser participativos. E aí as entidades são fundamentais. Não dá para Saulo sozinho e, como cidadão baiano e brasileiro, fazer um programa de segurança pública. Mas dá para o Magro, dá para a federação, dá para o sindicato, dá para a cooperativa.
participar e ajudar disso. Por isso, eu trago novamente a ênfase da importância das entidades que representam o nosso setor. Todas elas precisam ser fortalecidas, todas elas, sem exceção, todas são importantes. E eu até ainda digo mais, quando a entidade está prestando um mau serviço, o problema não é da entidade, o problema é do dirigente que está sentado na cadeira. Então não acaba a entidade, não, tira o dirigente, vai lá, troca o presidente, Com certeza, perfeito. Tira o presidente, bota um outro melhor. Tira o diretor que está fazendo coisa errada na cooperativa. A cooperativa é uma coisa maravilhosa. Estava dizendo outro dia numa palestra. O sentimento de cooperação ele é perfeito na sociedade. Quando acontece alguma coisa errada, o problema não é da cooperativa. Não. O problema é de quem está lá assinando o cheque, de quem está dirigindo, quem está fazendo alguma coisa. Então, troca essas pessoas, mas não mata a cooperativa, não. Senão você comete um crime contra o seu negócio. Aí a cooperativa agora, a gente é dono, né? a carapuça cabe aqui, por exemplo, para mim, para nós, como população. Eu faço parte, lógico, todos nós fazemos parte da população. Então não adianta falar assim, não, o problema é da população. Eu sou a população, então o problema é meu. A partir desse momento que você falou isso aí, o problema é meu. E eu sou empresário, estou sem tempo, tenho uma família para cuidar, me meti aí em 5 ramos diferentes, estou ali dando conta do jeito que dá, e aí me aparece uma representatividade e eu estou sem tempo, não vou. Aí quem vai? O cara que está com tempo. Quem está com tempo? Quem é que está com tempo nesses dias de hoje, Neto? Pois Infelizmente, a gente deixa a nossa representatividade para aquela pessoa, né, que tem tempo, que não está empenhado em resolver outras coisas. Que não Entendeu? pensa como a gente, Que não né? pensa como a gente, que não está produzindo. Infelizmente, aí a carapuça coube aqui, a gente tem que se meter em mais esse para tomar conta, assim como você sempre fez, empresário, e se dedicando. Tem que se capacitar para poder tomar conta disso aí também, certo? Então nós, empresários, temos que tomar conta também desse setor e se dedicar a isso, porque se não nos fortalecermos, Isso aí. não vai. Perfeito. Isso acho que os espaços precisam ser preenchidos, né? Essa questão da iniciativa ser de cada um é uma coisa que, inclusive, dentro da Unagro, eu tento fazer um trabalho muito enérgico quanto a isso, né? Você tem, assim, 90% das pessoas que estão, dos produtores rurais, eles estão ali, eles ajudam, contribuem de alguma forma, transmite informação no grupo, mas poucas pessoas você vê, de fato, indo para ação. E o que move, o que vai mover, o que vai transformar, de fato, é a ação. É você sair da inércia, você sair do sofá, de apenas enviar uma mensagem de uma informação que você ali não concorda, uma coisa de um problema atual do país, seja de política, de administração, seja lá o que for, e você, indignado, passa aquela mensagem. A mensagem, por conta própria, não vai mudar. Não. O que vai mudar é você sair do sofá e ir para ação. Então é o que eu você tenho faz, né? tentado buscar das pessoas. Conscientizar a gente, ficar passando mensagens no grupo não vai resolver. A gente precisa, de fato, sair, se juntar, ir para ação, ir para as entidades representativas e protestar e pedir apoio. E reivindicar aquilo que a gente precisa, que é dever do Estado, do município, do ente federal, cumprir, fazer que não está sendo feito. Então nós precisamos botar a cara. E eu acho que isso é um problema do agronegócio, do produtor rural. O produtor rural sempre foi muito acomodado diante desse cenário. Se na minha fazenda está aqui, eu estou conseguindo pagar as contas, não preciso disso, vou me movimentar para quê? Perder tempo? É política. Não é assim, é por isso que nós chegamos nesse cenário que estamos hoje. Então eu acho que isso é uma consciência da classe que tem que acontecer geral, e que quando isso de fato começar a acontecer, ninguém segura o agronegócio. Se as pessoas de fato saírem do sofá e forem para ação, mobiliza o país. Eu acho isso importantíssimo. Na mudança, na transformação, para chegar mais próximo daquilo que a gente precisa. É o que você faz, né? Estamos tentando fazer. E a gente, às vezes as pessoas falam, poxa, eu não tô vendo nada, eu não tô vendo movimentação, mas e você tá movimentando? Quando se precisa de você, Quando você precisa. tá lá para você lá, e a Unagro pode contar com você. Exatamente. Não, eu contribuo lá, até vou pedir para você falar dessa parte de contribuição da Unagro. Eu contribuo, mas não é só a contribuição, é se fazer presente, é ajudar, no momento de invasão, gente, a gente precisa chegar junto, porque hoje é com um, amanhã pode ser com você. Porque, Caio, se você parar para analisar, a Unagro nada mais é, Do que viu, Humberto, do que um link de acesso rápido do produtor rural. Não é? Se na hora que nós tivermos um problema, nós temos lá um grupo grande de produtores, a gente consegue
regimentar aquele grupo, a se movimentar, a se mobilizar para resolver uma situação, nós temos a Unagro atuante e resolutiva. Se a gente não tem, a Unagro não é nada. Nadinha. Porque eu sozinho e mais a diretoria, e mais 5 ou 10 ou 20 produtores que se sensibilizar e se mobilizar, não resolve nada e, pelo contrário, se enfraquece. São Isso quantos é produtores? nítido dentro de onde a Unagro participou, onde teve adesão de pessoas, um bom número de pessoas Exatamente. juntos. Deu certo. Graças a Deus, Funcionou, até né? hoje nós tivemos êxito. Pois é, até hoje teve. Não é? Por quê? Porque as pessoas participaram. Participaram Aí no eu momento pergunto, e de você medo. que podia ir e não foi por outros motivos? Vale a pena, tem que chegar, tem que entender como funciona o Precisa negócio. entender como prioridade. Se Exatamente. qualquer coisa for prioridade nesse momento da pessoa realmente sair e se mobilizar para ajudar, poucos irão. Perfeito. Mas se você coloca aquilo como uma prioridade, até porque não acontece todos os dias, mas quando acontece é importante, eu acho que aí a gente começa a realmente ter uma Verdade. mudança concreta na situação. Hoje são quantos membros na Unagro e como é que faz? Eu, produtor rural, tô aqui assistindo o Agrocast, me interessei pela FAEB, o Humberto já falou aí, já me interessei aqui pelo Unagro. Como eu chego, certo? Como é que eu chego hoje para me associar na Unagro, contribuir, participar? Saulo, a Unagro, ela trabalha com núcleos regionais, como eu lhe falei. Né? Eu, por exemplo, fico mais à frente do núcleo de Feira de Santana. O núcleo de Feira de Santana, hoje nós temos em torno de 800 produtores. Tá? Agora, se somarmos todos os núcleos da Bahia, eu imagino que nós temos aí em torno de 4.000 produtores rurais linkados entre os núcleos. Tá certo? E essa formatação de como chega, logicamente que vai chegar, a pessoa tem ali sua propriedade rural, ele vai identificar aonde a propriedade dele é o núcleo mais próximo, se é da Chapada, se é do Sul, lá do Rio de Contas, se é do extremo Sul, se é do Oeste, se é de Feira de Santana, e ele vai entrar naquele grupo, naquele núcleo, onde está mais próximo da propriedade dele. Até porque se ele tiver um problema, é mais fácil de aquele grupo que vai arregimentar as ajudar. pessoas. E a forma de contribuição depende de cada núcleo. O núcleo é livre, independente, para poder pedir a arrecadação da forma que ele entender. Em Feira de Santana, onde eu sou coordenador, a gente não trabalha por tamanho de propriedade nem por número de propriedade. A gente coloca um valor sugestivo de R$100 por produtor para contribuir. Se ele pode contribuir com valor maior ou se ele só pode com valor menor, não há problema. Ele contribui com o valor que ele puder. O importante é ele contribuir e não só financeiramente. É aquilo que a gente vinha falando. O importante é ele contribuir com a ação. Se ele não puder dar 1 centavo, não há problema. Desde que quando precisar, ele de fato esteja junto com o grupo. Então, a contribuição, ela não é só pecuniária, tá? Ela é de fato de estar junto, de ação, de pensar junto com o grupo, porque quem faz parte do nosso grupo sabe como a gente trabalha, tudo que a gente faz, a gente participa, o grupo é uma construção junto, é um projeto. Então, é dessa forma. Cada núcleo regional tem independência para poder cobrar ou pedir a contribuição do produtor da forma que a região competir. Como na pecuária a gente costuma dizer que tudo é manejo, né? Aqui dentro de uma esfera meio que política, digamos assim, como foi dito aqui, a gente vai e volta, né? O que é que você está fazendo? Você está fazendo a sua parte? Você tem que chegar, o produtor tem que participar, né? Dentro dessa esfera aí, Saulo, eu queria que aproveitando o Neto tá na fala, queria que o Neto falasse um pouco da ação da Unagro, o que é que a Unagro vem fazendo, o que é que a Unagro já fez, o que é que a gente falou aqui, que já foi bem sucedido, né? E a relação política dentro disso, né? Com o poder público, não é nem política, acho que com o poder público Sim. dentro disso, o que é que já se conseguiu de êxito a Unagro nesse sentido. Sim, sim. Caio, assim, inicialmente foi a questão das invasões de propriedades, que a Unagro fazia aquela atuação e, graças a Deus, até hoje nós tivemos êxito em todas as situações de invasão. Mas, além disso, principalmente a partir de agosto, quando de fato a Unagro nasceu enquanto personalidade jurídica, nós passamos também para atuar em outras frentes. Nós tivemos uma atuação importante na época da CPI do MST em Brasília, inclusive aqui registrando a FAEB, o Humberto nos concedeu na época muito material para que a gente pudesse juntar, unir todo um informativo de invasões que tinha acontecido no estado da Bahia, ofícios diante do poder público pedindo providências. Nós levamos tudo isso para a CPI para que servisse de prova, né? Lá na CPI. Nós fizemos um encontro grande de produtores rurais na Assembleia Legislativa,
Sim, para estava causar lá. uma comoção diante dos deputados, diante da sociedade como um todo, logicamente, a respeito da necessidade do produtor rural de segurança pública e do problema que se vivia, né, de invasões de propriedade. Temos essa participação na questão da rede colaborativa. Hoje nós temos essa preocupação em fortalecimento dos núcleos regionais, porque a gente entende que é preciso ter os núcleos fortalecidos, não basta ser 1 ou 2 ou 3 núcleos fortes. Eu acho que a gente tem muitos núcleos fortes, né, para que a gente realmente tenha a representatividade. E com relação ao poder público, assim, a Unagro é uma instituição. A Unagro sentará em todas as mesas onde houver tratativa a respeito do agronegócio. Inclusive, agora, dias atrás, nós tivemos uma invasão numa fazenda em Porto Seguro, tá? E nós fizemos contato com o subsecretário de Segurança, doutor Marcelo Oliveira, que mobilizou uma polícia estratégica de solução de conflito, que é a Sincal, e eles conseguiram resolver o problema da invasão. Nós não precisamos nem ir ao local, tá, Humberto? Não fomos nem ao local. E já é o segundo caso que teve. Já é o segundo. O caso Teodoro Sampaio é, aconteceu da mesma forma. Eles mobilizaram a polícia foi, nós ficamos de sobreaviso, acompanhando. E eles, inclusive, no de Teodoro, ele conduziu uma pessoa à delegacia para prestar depoimento e resolveu a desocupação sem que a Unagro precisasse fazer nenhum tipo de intervenção. Então, nós teremos relação e sentaremos em todas as mesas sempre que houver algo que a gente puder contribuir que for bom para o negócio. E a Unagro é nosso patrocinador, certo? E a gente faz questão de colocar aqui, mesmo sem essa questão financeira, porque a gente acredita muito nela. Então, a Unagro é nossa patrocinadora. Todo podcast, todo episódio aqui, a gente dá esse relato bacana, vem explicando o que é que a Unagro faz, porque somos produtores, somos filhos de produtores, somos netos de produtores, né? Aqui tem uma geração, eu e Caio, bem bacana. Caio mais na agricultura, na época da cana, do café e entre outras coisas. Eu mais focado na pecuária, mas meu avô era cacauicultor, lá em Ibicaraí, certo? Então, tem essa fonte também de meu pai e de minha mãe de pecuária, tá? Então, a gente tem esse berço e eu hoje, né, em conseguir com a intensificação em 23 hectares, tô lá com mais ou menos 5.000 cabeças, semi-confinado no manejo, todo dia. É de galinha, viu, gente? Não é de boi, não, pra vocês não pensarem que é isso, mas a gente tem uma criação de galinha, estamos na pecuária. Ou não estamos, Humberto? Com certeza. Então, estamos na pecuária, tá? Então, o Unagro é nosso patrocinador. Além dele, temos alguns patrocinadores aqui pra gente falar, tá? Da Datamars, que é nossa parceira em tudo. No próximo episódio, eles vão estar aqui. Vamos falar de um manejo bem bacana, essa balança eletrônica bonita que está aqui. O que é que isso dá? Isso já dá o GMD na hora. Pesou o boi no curral, já sai com GMD, né? E para ter um GMD bom, a gente precisa de uma adubação. E aí a gente fala de Fertimax, né? Um parceiro aqui do Agrocast, né? Uma das empresas fica localizada aqui também nessa região, digamos, na região metropolitana de Feira de Santana, em Birimbau. E é tão importante para você ter um capim verdinho, para você ter um milho que cresça e produza um adubo de qualidade. E adubo a gente vem falando de Fertimax. É isso aí. Marcelo, da Birimbau AgroReps, vai estar com a gente aqui na semana que vem. Meu irmão, meu mentor. Chico Salles viajava muito, né? E rodava, fazia inseminação. Na época, com escola de inseminador lá na Granja Birimbau, né? Conheci muita gente boa. Capacitando mão de obra para o campo, desde de muitos anos atrás. Eles compraram a propriedade tem 45, 46 anos. Minha mãe começou uma criação de coelho e aí virou granja, né? Por causa da criação de coelho. E a gente nunca conseguiu tirar o nome Granja Birimbau. Um dia a gente tentou, vamos botar Vila Birimbau, nada. Granja, todo mundo. Eu vou na granja. E aí sempre tá falando na granja. A marca é forte. A marca é forte. E ficou, né, Alberto? E aí a gente não pode brigar contra isso. A referência é grande. Aí, ó, já quer chamar pra Granja Birimbau. Não, obrigado, Siri. Não vai precisar, não. O pessoal da AT que teve aqui, né? Torinho, parceiro, semana passada, Fazenda Santa Dulce, nosso amigo Léo Mike, ele que me falou do núcleo de Marquinhos, né? Dessas ações que o Marquinhos faz. Ele teve nessa reunião lá e relatou pra gente todo esse processo. Perfeito. Coxos, postes, Sião Bahia. Sião Bahia. Exatamente. A Sião Bahia tem, vocês estavam falando de monitoramento, ele tem um poste bem grande. Qual é o tamanho dele? Se eu não me engano, aquele poste ele tá 18 metros.
se eu não me engano. E colocou câmeras de monitoramento na fazenda, certo? E ele colocou os postes em pontos Locais estratégicos. A fazenda é plana, então ele tem um monitoramento 100% da propriedade. Ele tem uma Ele câmera consegue contar 360 graus Correta. e essa câmera tem um alcance de 2 km, se eu não me engano, né? Interessante. Ele colocou nesse poste alto e é nosso parceiro aqui. Sião Ele Bahia. fabrica postes Alagoinhas. pré-moldados como um todo, né? Até coxos, os coxos Coxo. bebedouros são sensacionais. Muito bom. Mas esse poste eu achei interessantíssimo. E Sião Bahia, lá em Alagoinhas, nosso amigo Anderson, produtor rural, tá? E aí, combina demais, Humberto, com o que a gente está falando aqui de monitoramento e tudo Segurança, isso, de lógico. segurança. Esse poste, com esse monitoramento aí, o ganho dele é absurdo. Ele, em casa, ele consegue rodar a fazenda dele todinha. Entendeu? Porque ele vai dando zoom, vê, conta a cabeça, certo? Vê a movimentação. É uma segurança extraordinária. As fazendas do oeste da Bahia, que são planas, as Assim fazendas da também. região que Caio conhece, Essa é lá em Tiro Sátiro, Dias, Nova inclusive. Açúcar, que é tudo plano, Exatamente. deve fazer um E- aproveitamento muito bacana. E lá eu acho que a gente consegue até fazer esse projeto de monitoramento aí, o Consegue. colaborativo. Acho que lá em Sátiro Sim, Se aí é uma for o coisa caso de dá interessante. muito Sátiro, trabalho. Essa câmera, a Aí parte turma da de frente. Sátiro Dias aí, vamos Muito legal. fazer isso. E uma conectividade, Humberto vinha falando aí, ó. Eu preciso de um técnico qualificado para ir lá fazer uma instalação dessa, configurar todo. Então o cara da TI, ele tá trabalhando na fazenda. Isso. A fazenda hoje precisa muito de TI, certo? Esses sistemas que a gente está mostrando aqui, isso aqui é um brinco eletrônico, tá? Um botão de um brinco eletrônico, onde vai precisar de um leitor que vai conectar na balança, num software que vai te dar toda a gestão da fazenda ali com o sistema da Datamarsh, Livestock. Então, tudo isso aí você precisa de TI. A mão de obra tem que estar treinada. Você tem que linkar isso, é Bluetooth, é Wi-Fi, né? Então, essas escolas aí da rede da FAEB é muito bacana, porque vem capacitar essa turma e a gente tem que se preocupar. Isso é drone, Simão, né? Gente boa, o técnico de vocês que faz os treinamentos, essa parte de drone. Eu tava vendo essa semana uma fabricante de trator fechou uma parceria, acredito eu que já é vitoriosa, com a Starlink. E todos os tratores dele, desde a rede básica até os mais completos, colheitadeiras e tal, vão ter conectividade instantânea com os satélites Starlink. E aí? Será que a gente não precisa capacitar essa turma para trabalhar Pois no é. computador desse? Aí o cara pensa lá atrás, tá fazendo isso para tirar o emprego do tratorista. Não, a gente vai capacitar o tratorista para trabalhar assim. Só que às vezes, em vez dele trabalhar num trator lá, carga seca, ele vai trabalhar lá bonitinho, no ar-condicionado Ar-condicionado. e seguindo Isso aí. as orientações e Com errando certeza. menos, né? Errando Com menos certeza. na adubação, errando menos no serviço, Isso. né? Isso é uma coisa importante. A gente vem dentro de um quesito, né? E eu costumo dizer sempre assim, Humberto. Hoje a gente faz algumas coisas que às vezes dá o luxo da gente não ir trabalhar aquele dia, tá doente, não foi, né? Mas já se pensou o que é que você pode fazer se você um dia adoecer? Você é o maior provedor da sua família, né? E aí eu aproveito e falar em outro parceiro, que é a GR Vita, corretora de seguros, credenciado Prudente, onde ele gera um plano de vida, né? Um plano Resgatável também. né? resgatável, né? Um seguro de vida resgatável, né? Ele Que vira você- seguro de vida, mas ele vira previdência. Previdência. Então, se acontecer alguma coisa com Você a gente, tem Capacite a isso. todo técnico. Ficou doente, precisa receber alguma coisa, você não vai trabalhar, ele paga, Ele por, paga. por aquele período que você não tá. Todo autônomo, Ali, é bem bom soubesse, tem que ter Teria. um negócio. Médico veterinário tá no campo, vai lá inseminar seu animal ali, machuca o ombro, precisa ficar um tempo fora. Tem valor por dedo, uma série Sim. de outras coisas coisas, boas, né? Então é muito interessante. O da Prudente aí, Caio estava falando pra mim, né, que ele fez todo animado. Eu disse, eu já tenho há 7 anos. Bom demais. E aqui agora pra gente somente falar, neto pecuarista, Sim. né? Vem de família pecuarista e a gente vem, sempre que a gente fala de pecuária, Humberto, a gente vai falando de tecnologia hoje em dia também, né? Às vezes a gente via a tecnologia dentro da agricultura e hoje a gente entra. E genética é tecnologia.
Então a gente precisa ter uma boa equipe de genética. A gente precisa ter ninguém gosta hoje de comprar um gado ruim. Você não Com vai certeza. comprar um gado de leite para engordar. Quem gosta de leite me perdoe, mas você não vai engordar um gado de leite. Então, para falando de genética, a gente fala Fazenda Três Marias, né? E esse homem vai aceitar vir pra cá? O Zoroastro ele tem que vir, né? Agora a gente vai trazer amarrado. Amarrar ele, trazer ele para cá. Já conseguimos o técnico Marcelinho da Marcelinho BCZ da pra BCZ. vir. E agora só falta Só arrastar falta Zoró. ele. Ele é integrante da Então, Onagro. É? É. E ativo. Sim, ele e o pai, tá? com certeza. Seu Zoroastro Pai, velho filho. também. Tá aí. Com certeza. Mas, Humberto, eu vou lhe fazer uma pergunta. Eu cresci, minha mãe já trabalhou com venda de hortaliças e etc. também. E eu cresci vendo uma empresa funcionar bastante, bem bacana. E falo hoje com tristeza do fechamento dessa empresa, que é a BDA, né? Que foi fechada aqui no estado da Bahia. É uma empresa que trabalhava de forma, pelo que eu conheci, dentro dos centros que eu conheci, era maravilhoso, né? E sempre que uma empresa dessa fecha, eu acho que todo mundo sofre, o campo e a cidade, né? Porque a gente fala às vezes a própria... a Embrapa tá aí como uma empresa de sucesso, né? Então, e a BDA que vinha nesse mesmo caminho fechar. Aí eu queria que você, com conhecimento de tudo isso, o que é que você tem a me dizer do fechamento? Será que existe possibilidade da BDA voltar? Primeiro dizer que é uma tristeza muito grande o fechamento da EBDA. E nós temos perda, Saulo e Caio, na EBDA, que você consegue dimensionar. E outras são impossíveis de assim fazê-lo. Por exemplo, você tem um prejuízo humano, né, de pessoas que perderam o emprego, deixaram a atividade. Mas você tem um prejuízo intelectual de uma série de grandes profissionais que a EBDA tinha, que se perdeu e que ninguém sabe quanto custa isso. É imensurável. Nós tínhamos um prejuízo de genética, seja do Jeg Pega, Fazenda Mocó, do Gi Leiteiro lá na Chapada, enfim. Guzerá. Ninguém sabe dimensionar um prejuízo desse. Nós temos um prejuízo na pesquisa de variedades resistentes, de leguminosas que tinha dentro da EBDA, que ninguém sabe dizer quanto custa isso. Então, me permita a dureza da palavra, mas é um crime o que aconteceu com a EBDA, sob o ponto de vista geral. Então, nós sabemos, e eu acompanhei, a EBDA ela veio num processo de degradação, né, constante. Parece que foi construído, na verdade, um processo de acabar com a EBDA. Então, ela foi sendo, a palavra certa é essa também, desmoralizada com o passar do tempo. Faltava pneu no carro, faltava combustível, faltava diária, os profissionais foram se aposentando, não tinha uma reposição. Então, parece que tudo muito bem planejado, até chegar a um ponto de um doente terminal que precisava só desligar o aparelho. Foi o que aconteceu com a EBDA. Mas dizer que ainda hoje, tudo que a EBDA fazia é inovação, é necessário. Não é? Nós precisamos continuar, você falou, acabou de falar aí, nós precisamos continuar no processo de melhoria genética de todos os rebanhos. De tudo. Porque é fundamental que o Nelore continue evoluindo, que o gado de leite continue melhorando, que o Jeg continue sendo contribuidor de uma genética de animais de pisada, de animais de marcha. A pesquisa das questões ligadas ao semiárido, que a EBDA fazia muito bem, né? de questões. O modelo de extensão rural que a EBDA tinha, que atendia milhares de famílias espalhadas nesse interior do estado, né? Pequenos produtores que a EBDA meio que pegava na mão. Sim. Desses produtores para ensinar plantar horticultura, ou criar abelhas, enfim. Então, velho, é um prejuízo assim que a gente não consegue dimensionar. Por mais que a gente quisesse dar um custo, dar um valor ao que aconteceu com a EBDA, a gente não consegue fazer. Mas eu costumo também não ficar olhando para trás. Já foi. Não tem mais jeito. E agora vamos agir. Agora vamos agir para a gente tentar ver se a gente consegue construir, talvez não mais uma empresa pública somente, né? Eu acho que hoje ela tem que ser uma empresa, uma PPP, né? Parceria público-privada,
onde tem a parte federal, que o governo federal entre com alguma coisa nesse modelo, Saulo, onde o Estado entre com a outra parte, e um terceiro ente que ficava esquecido disso aí, que não pode ficar de fora, que é o município. Sim. O município precisa participar desse modelo da construção de uma estrutura de assistência técnica e extensão rural dentro do agronegócio brasileiro. E o agronegócio vai desde a criação de galinha, que você falou aí, que é agronegócio, que você está lá na Granja Birimbau, ao grande produtor do Oeste. O cara que gera emprego, que gera renda, que gera economia, ele está no agronegócio. Ele pode ser plantador de alface ali no fundo do quintal da casa dele, mas ele está fazendo parte, está contribuindo para isso. Então, nós precisamos sentar aí e ver o que Neto falou. A gente precisa dialogar, sentar na mesa para ouvir muita gente, muitos conhecedores dos modelos eficientes que tem de assistência técnica no mundo, para a gente criar um modelo novo, inovador, moderno, participativo, compartilhado, que eu falei tudo isso aqui durante a minha fala, desde que começamos aqui. Então, no modelo de assistência técnica que está assim na minha cabeça, que está no meu coração, é que a gente pudesse ter aqui na Bahia uma coisa diferente até do Brasil. Não existe esse modelo ainda no Brasil assim tão objetivo como eu estou falando. Para a gente atender tanta gente que precisa disso aí e a gente pudesse substituir a EBDA com um modelo mais leve, menos oneroso para o Estado, onde também o produtor entrasse. Entendeu? Aí entra as entidades. Isso. Não é que a gente ia pegar R$50 de Saulo, 100 de Caio, 200 de Neto para custear, não. Mas que as entidades entrassem como cofinanciador, mas ao mesmo tempo como gerenciador das ações. É o que eu falei há pouco das escolas. O setor é quem precisa dizer qual o modelo de assistência técnica que eu preciso no meu município, você em Sátiro Dias, ele na fazenda dele, porque a Bahia é um estado muito diverso. Nós temos aqui dentro do Brasil as maiores diversidades de clima, solo, de produção, de modelo de produção, de gente, do nível educacional das pessoas, da cultura. Então não dá para você ter um modelo engessado que sirva para o extremo sul da Bahia, para o Vale do São Francisco, para o Oeste, para o semiárido onde a gente tem. Então, tudo isso precisava ser construído numa mesa como essa, onde esses setores, por isso eu falei que os três entes governamentais tinham que estar à mesa, não é? Principalmente o município, aí vem um recado aos nossos prefeitos aí, aos nossos secretários de agricultura, que a gente precisa valorizar mais aqui, um ano de eleição, né? Que você aí, produtor rural, que vai estar no fim desse podcast, faça uma reflexão. O que é bom para o meu setor dentro do meu município? Aonde estão sendo aplicadas as verbas que chegam no município para o setor agropecuário? Tem estradas de qualidade? Tem energia elétrica de qualidade em todos os lugares para que a gente possa botar uma bombinha para irrigar 1 hectare de alguma coisa, para botar uma ordenha mecânica no meu gado, no meu curral, para botar uma câmara dessa que você amanhã ou depois precisa de energia para você tá monitorando, intensificando a sua atividade. Então está na hora da gente, nesse momento, e aí sem partidarismo, o cara tem que ver no seu município o que é melhor, independente da sigla partidária, quem tem mais compromisso com o setor agropecuário aqui, do setor que eu vivo, que eu gero emprego, que eu gero renda, é esse que eu tenho que escolher. E a gente valorizar as secretarias de agricultura, que precisam ser colocadas pessoas profissionais na área. O cara não bota na secretaria de saúde um advogado para gerenciar, assim como não bota também na secretaria de educação um veterinário ou um agrônomo, porque não é correto, não é condizente, a gente não vai entender da política educacional. Quem tem que entender é um pedagogo, é um professor, é alguém da área. Então, na mesma forma, a gente tem que defender na Secretaria de Agricultura, com todo respeito às outras profissões, mas quem tem que sentar na cadeira de secretário de Agricultura é um agrônomo, é um veterinário, é um zootecnista, um técnico agrícola, alguém que conheça o setor agropecuário para ele poder fazer políticas de desenvolvimento daquele município, daquele setor. Então, a gente precisa conversar tudo isso, né, Saulo? Porque, às vezes, o produtor, e aí já foi dito aqui muitas vezes, às vezes até nas entidades, né? Eu estou pagando ao Alnagro. A Alnagro que se vire para me representar, nada disso. A representação da Alnagro tem que ser feita com a sua participação, muito menos com o seu dinheiro, mas muito mais com a sua participação. Perfeito. Mesma coisa na política. Às vezes a gente diz, eu votei lá no prefeito tal, ou no vereador, não sei quem, que vai me representar. Nada disso. Você é quem tem que se fazer representar, participando dessas coisas, cobrando, exigindo. Tem que ir na Câmara. Tem que ir na Câmara. Uma coisa interessante, só para concluir essa fala, não me alongar,
por lei, e aí Neto que é advogado sabe mais que eu, todos os municípios têm que fazer um planejamento participativo da aplicação do recurso municipal. É lei. Todas as 5 mil e tantas prefeituras brasileiras têm que fazer um encontro público para dizer em que o dinheiro vai ser aplicado naquele município. E aí vai para lá os professores, vão lá os profissionais da saúde, da segurança, disso, daquilo. Aí eu pergunto na cidade, você produtor rural, você já foi algum dia? Ah, não sabia nem que tinha isso. Você tem que saber, porque anuncia na rádio, no jornal, no carro de som. Você tem que ir, porque se você não vai, os outros setores vão, Pega o dinheiro. pega o recurso, e na hora que você vai para o secretário de Agricultura pedir para consertar a sua estrada, vai dizer, não tem dinheiro. Não tem dinheiro porque não foi alocado no PPA municipal, no plano participativo do município. Então, quando a gente se ausenta, acho que foi Neto que falou isso aqui bem mais cedo, quando a gente se ausenta, alguém senta na nossa cadeira e vai tomar decisão por nós. Então, produtor rural, você tem que sair do seu sofá, levantar e ir para a briga, para defender o seu setor, o seu negócio, que é assim que os outros setores fazem. Rapaz, Perfeito, Humberto. O homem é bom. O homem é espetacular. Entendeu porque eu falei no início aqui que eu sou fã desse homem? Esse tem motivo. E tu falou aí da Bahia, da diversidade, como é grande a Bahia. E num desses birimbau agrotec que eu organizei, eu fui convidar um rapaz para falar de eucalipto. O eucalipto na Bahia é um mundo, pô. Maior produtividade que tem por hectare é o nosso. É o único eucalipto que consegue cortar com 6 anos, é o nosso. A média é 8, 9. Aqui com 6, 7 tá cortando, né? Então, se eu pudesse, você tem esses números na cabeça aí para falar. Que a gente vai... o pai de Caio já foi do café, o avô era na cana. A gente assim tem... como o avô de Neto também, na cana. cana. E você tem esses números para falar pra gente da representatividade que é o agro na Bahia. Vou começar por exportação. Bahia é um estado que tem polo petroquímico, grandes empresas. O setor agropecuário é responsável por 51% de tudo que a Bahia exporta. Então, tudo que sai daqui da Bahia para um outro país e que entra de recurso de volta, 51% é do setor agropecuário. Estima-se que 30% dos empregos são ligados direto e indiretamente ao setor agropecuário. Porque aí eu vou fazer uma reflexão para você. Quando você compra uma caminhonete para ir fazer o seu trabalho no campo, você está gerando um emprego na indústria. Na cidade. Não é? Os empregos no supermercado, que está lá na gôndola que o Neto falou há pouco aqui, vendendo alface, cenoura, beterraba, iogurte, queijo, etc., eles são originários indiretamente lá do campo. Então a gente gera emprego no campo e gera emprego na cidade. Por isso eu digo que quando o setor agropecuário vai bem, a sociedade vai bem. Então essa questão do emprego, o PIB, que é toda a riqueza do nosso estado, tudo que circula de dinheiro, 23% é do setor agropecuário. Aí você falava de floresta. Só floresta plantada na Bahia, a gente deve ter mais de 400 mil hectares de floresta plantada e é o segundo produto que mais exporta, só perde para a soja. Aí tem alguns municípios, aí onde vem as políticas públicas que a gente precisa participar. Eu pego um gancho para dar exemplo. Tem alguns municípios no sul da Bahia que proíbem plantar eucalipto. Agora, olha que incoerência. É um produto que gera emprego, gera renda, é o segundo maior produto de exportação do estado. A diz não por causa da monocultura que vai prejudicar o município. É só comparar a renda dos municípios lá no extremo sul, que tem eucalipto, e de outro do lado que não tem, para você ver como é que está o PIB de cada um, para você ver como é que está a vida das pessoas. Então, às vezes, são pré-conceitos que se cria e o político mete aquilo na cabeça e aí, de novo, quem tem que desconstruir isso? Nós, produtores, que temos que ir lá para a Câmara, tem que ir lá conversar com o prefeito e argumentar contra essas coisas. Então, é um setor, Saulo, que é responsável. Eu falei antes aqui e vou repetir. Se a gente quer uma Bahia melhor, mais igual, com oportunidade para todos, tem que começar no campo, tem que começar na roça, tem que começar de bota. Essa Bahia é igual para todo mundo, tem que começar de bota, calçar uma bota para a gente fazer uma Bahia melhor. E é compromisso de todos. Os exemplos que já teve aqui, nós estamos participando da segurança pública, nós estamos participando da educação, falei aqui, só na escola do ensino fundamental a gente tem 104 mil alunos. Se precisar, vamos participar da saúde também, porque indiretamente a gente participa já, produzindo alimento de qualidade, alimento seguro, com segurança para isso. Estávamos essa semana aí, junto com o secretário de Agricultura do Estado, onde a gente estava vendo um laboratório do Estado que vai começar a fazer dosagem de agroquímicos, para a gente pautar o produtor e dizer o limite de cada uso daquilo ali, para dar segurança à população, para dar segurança ao alimento chegar na mesa de todos nós, dos nossos filhos, dos nossos amigos, da nossa família. Então, o setor agropecuário é um setor que contribui demais com a sociedade, seja da Bahia, seja do Brasil.
Agora, a gente precisa falar isso para a sociedade, porque vou dar um exemplo aqui, que vocês estavam falando alguma coisa aí, e na hora não deu para dar exemplo. Eu estava numa rádio em Salvador, deve ter 1 ano e tanto, isso, 2 anos, falando da produção agropecuária, Neto, lá no Oeste. Tinha batido recorde, não sei o que e tal, e que a fruticultura tinha dado dinheiro lá no... Aí entrou um cara num bairro, me parece que de Piripiri, disse, tudo bem, estou vendo o doutor falar aí desse negócio, mas e eu que estou aqui no bairro de Piripiri desempregado, o que é que eu ganho com isso? Foi o que eu precisava para dar essa resposta. Aí eu, muito obrigado pela sua pergunta, excelente pergunta, vou lhe dizer, o setor agropecuário é um setor que, quando ele vai bem, todo mundo consegue se beneficiar. Você que está aí em Piripiri, a manga que está sendo produzida agora no Vale do São Francisco está tendo superprodução. Quando tem superprodução de tomate, disso e daquilo, ela vai chegar aí na banca, aí do lado da sua casa, aí, talvez no meio da rua, aí, em Piripiri, num valor muito mais barato, mais baixo, e você vai poder comprar. Então, você mesmo morando em Piripiri, desempregado, sinto muito a situação que você está passando e tal, mas você vai conseguir comprar alimentos de muito melhor qualidade, muito mais barato, se o setor for bem. Se o setor for ruim, produzir pouco, não vai chegar nem nos supermercados aqui, imagine, nos bairros onde você mora. Então, é o resumo. A sociedade consegue se beneficiar também do sucesso do produtor rural Neto, Caio, Saulo, de qualquer um de nós, quando a gente vai bem. O setor, você gera mais um emprego, você tira um cara desse do desemprego, que você consegue botar mais alguém na sua propriedade. Então, enfim... É um setor que a gente precisa se orgulhar muito e, como eu comecei dizendo aqui, o podcast é o Brasil que dá certo, é o Brasil do bem, que a gente precisa falar e ter coragem de falar em todos os lugares, que às vezes a gente meio que se omite, chega no meio de determinadas ideologias e o cara está lá falando um monte de bobagem e a gente meio que, para não comprar uma briga, entre aspas, né, uma briga verdade. boa, a gente se cala, diz, não vou discutir com esse cara não. Mas quando a gente se cala, aquela voz fica ecoando sozinha lá. Justamente. Falando que Ganha força. você está dando um componente às suas galinhas lá que vai sair no ovo, que a carne da galinha tá cheia de hormônio, que vai estar matando. Quando a gente vê os números falando exatamente o contrário. A população hoje vive muito mais, vive muito melhor e se alimentando muito mais e muito melhor com os produtos que são originários de nós, produtores rurais. Então, isso precisa ser dito em todos os lugares. Perfeito, Humberto. O homem flutuou pela Bahia inteira aí. E a gente teve primeiro, né, o Não quero nem Matopiba. mais falar, eu só quero ouvir. Só ouvindo, né? Aprender, né, Caio? Só aprender. Daí Estamos a gente todos. tinha o Matopiba, o foco do Matopiba e tudo mais. É muito bom a participação da Bahia lá, o oeste da Bahia produzindo. Vale do São Francisco, a gente produz manga, a gente produz vinho de qualidade, espumante. Maravilhoso. Daí a gente veio pro Cealba, né? Sergipe, Alagoas e Bahia, essa fronteira agrícola maravilhosa. Crescendo muito. Cara, Que faz um pouco do que faz a Juazeiro e um pouco do que faz isso. o Oeste, né? O É citros, impressionante, faz somatório, tudo. Tudo. o citros vem tomando fruticultura, conta, tudo. cara. Tudo. O Citrus vem tomando conta daquela região ali Isso aí. e tá em uma alta, né? E Alta. os caras estão bombando, ampliando a área. Chegando empresários de todos os lugares, Todos os paulistas os estão lugares. todos vindo para cá, porque a Bahia, Saulo, é livre de uma doença chamada cancro cítrico, que é uma doença que o mercado internacional não compra dos estados que tem essa doença. Então, os empresários paulistas, catarinenses, estão todos migrando para essa região. O preço da terra nessa região aí já quintuplicou em 2, 3 anos. Turma da DAB fica na fronteira aí batendo um sanitizante pra não trazer esse trem pra cá. Turma da DAB E é sabe o que importante acontece demais. também? Eu acho que as tecnologias vão se aprimorando, então você vai tendo hoje várias culturas em regiões onde às vezes só tinha uma cultura. Exemplo, você observa hoje que lá no oeste da Bahia, onde era predominante a agricultura, você vê a expansão exponencial da pecuária. As pessoas já utilizando o Cacau, Neto. Cacau, café, uma série de coisas. Então você vê já utilizando aquele insumo que é produzido, que não vai ser utilizado, da soja, do algodão, para fazer alimento para a pecuária. Você vê, não sei se o Humberto deve ter tido essa informação, saiu agora os números de que Santa Rita de Cássia foi o município com o maior número de bovinos, pecuária. Isso. Ó. Primeiro, era o quarto, foi para primeiro lugar. Assumiu a Isso é o quê? Confinamento. Porque o que faz quantidade é confinamento. Usando um insumo da agricultura na pecuária. Então, olha como você começa a misturar, não é? As culturas O em resíduo. todas as regiões do país, da Tem- Bahia e do país.
tem lá em Iambupe mesmo o confinamento. Tem. E o cara usa resíduo. Por quê? Porque essa laranja lá é processada, né? E aí a casca da laranja... Tu lembra, Humberto, Humildes aqui antigamente tinha uma fábrica de polpa. E que os confinamentos da região usavam todos, tudo. Lá Então, na região de Nova Açores hoje, inclusive nosso amigo Osano lá, a gente sabe que eles utilizam lá hoje é Sono Brasil, que Sono antigamente Brasil, era aquela fábrica Isso. de polpa lá, era... Nova Açores bombando, água no subsolo, Meu Deus, irrigação, exato. produtividade de Ali leite. tem o aquífero Cajuba. Cajuba. O aquífero Tucano ali, que é um dos aquíferos maiores do Nordeste e um dos maiores do Brasil. A água ali dá 50, 100 mil. Tem poço ali com 100 mil litros de água. O Hora. potencial daquela região é absurdo. Você tem solo plano, né? Uma área teoricamente arenosa, mas para irrigação é muito Perfeita. boa, muito bom. Bem cortado, com acesso, com estrada. Então você tem uma região ali extremamente promissora para a agricultura. Sim. Jeremoabo vem despontando também. Também. Sim, vem. Antigamente, Muita pecuária Nelore, também. de qualidade De lá com qualidade. Joãozito Joãozito Andrade, né? Andrade, exatamente. Nelore Trindade, Isso. criava por lá umas cabras boas, diferentes. Isso. E hoje deixa eu tá falar. invadindo, rapaz. Essa Bahia é maravilhosa, Saulo. Deixa eu contar outro exemplo. Por exemplo, a Bahia nunca... E se a gente falasse isso há 15 anos atrás, 10, 15 anos atrás, dizia que era maluquice. A Bahia hoje é um grande produtor de morango. A Bahia não produzia morango nenhum. Hoje, na Chapada, nós temos... foi um levantamento que a gente fez com o Sebrae, parceria do Senar com o Sebrae. Nós temos um levantamento lá hoje. Nós temos as empresas, vou dar um exemplo para comparar para o cara entender. Nós temos a Igarashi, que é uma grande empresa nacional. Planta lá tomate, batatinha e etc. Ela tem em torno de 2 mil empregos diretos, carteira assinada. Nós temos a Progresso do lado também, 1.000 e tantos empregos diretos. Fizemos um levantamento, Neto, da cultura do morango e frutas vermelhas, mirtilo e amora preta. 4 mil pessoas trabalhando com morango. 4 mil pessoas trabalhando com morango. Às vezes, Saulo, o cara está plantando morango no quintal da casa. 0,8 hectares. 0,8 hectares dá para trabalhar a família, ainda gera um emprego direto. Ou seja, um negócio que era há pouco tempo impensável. Você produzir morango no Nordeste, o cara dizer que é produzir morango no estado como a Bahia, né? O cara dizia maluquice, loucura, mas aí vem o que você falou há pouco, aí por isso eu peguei esse gancho, a tecnologia. E aí tá tendo também o vinho lá, a Chapada aqui já tem 5 vinícolas. Boas, inclusive. Progresso. Muito boas. Na Progresso. Então, a tecnologia permite essa adaptação. Você está falando aí do milho aqui. Vindo do Oeste, semana passada, até com Dona Carminha, nossa vice-presidente, o pessoal da CNA que estava conosco lá, o Extremo Sul começando a plantar soja. Nas primeiras áreas de soja do Extremo Sul, nós fomos lá ver, fazer como botando a bota e entramos no campo lá, já com produtividade muito parecida com as grandes produtividades do Oeste, com as grandes produtividades do Brasil. Imagine, Extremo Sul ali, que a gente... Eram as terras que ninguém nem queria também, antigamente, terra muito ácida, com muito problema. Hoje está produzindo fruta, os rebanhos pecuários, tirando Santa Rita, os outros 3 estão lá, dos 4 primeiros, 3 estão no Extremo Sul, os 3, que eram inclusive os 3 primeiros. Santa Rita passou na frente deles, que é Itaém, Itamaraju e me passou o outro, lembro já, também agora entrando com soja. Já tem milho entrando com soja. Então essa Bahia é espetacular, velho. É por isso que quando eu digo a vocês que a Bahia melhor, vai ter que vir pelo campo. Né? Aqui tudo dá, né? Terras ácidas, né? Aqui tudo dá. Terras ácidas que não servia para nada. Aí eu faço um gancho, né? Com correção e adubação. Isso aí. Isso aí, velho. Já vai longe. vira produtividade. Pega uma palestra muito boa na Fazenda Flores há poucos dias. O professor Marcos deu uma aula pra gente dessa pecuária sustentável, regenerativa e tudo mais. Você estava falando da Progresso. Vizinha Progresso tem a Hayashi também, não só a Igarashi. E a gente fez um projeto, foram os maiores clientes nossos do ano passado, que eles plantam a batata, tem um nematóide, e aí ele vem com a braquiária, que é para a raiz da braquiária acabar com o carreador do nematóide e combater ele. E só volta com o gado ali 2, 3 anos depois. E aí, na seca que a gente teve no final do ano passado, né? Que teve aqueles meses sem chuva. Era para chover em outubro, não choveu. Era chover em novembro, não choveu. E a gente foi lá e botou cerca elétrica ao redor dessas áreas que o pivô lá é móvel, né? Ele bota o pivô, irriga a batata, tira e leva para outra área. Então, são várias rodas de 100 hectares com braquiária. E aí, a gente botou cerca elétrica ao redor e foi colocando gado. No final, a gente chegou a cercar quase 1.000 hectares
E era um subproduto. E ele tirou muita gente do sufoco, ganhou dinheiro, né? Colocando Usa gado. tecnologia. Que Usa sim, tecnologia. É uma Perfeito. tecnologia adequada para você intensificar a pastejo. A gente vem falando agora só. Eu atuo como corretor de imóveis rurais também. E, Ação Negócios Rurais. eu vejo a palestra que a gente foi, que teve até o Antônio Cháquer falou da valorização da terra, né? As fazendas hoje valorizam em torno de 10% ao ano. Então, e nessa região que você falou, de Iambupe, Satirudia, já está com citricultura muito forte também. Isso valorizou um pouco mais. Muito. Então, terra lá que há talvez 6 anos atrás era R$ 500, né? 6 não, mas uns 10 anos atrás era R$ 500. Hoje você não ouve falar em menos de R$ 6.000 a tarefa. Isso aí. Né? E não Então, acha. Não acho. As terras agricultoras Não não acho. acham. Puxou um gancho legal aqui, e tava na pauta aqui para eu não esquecer. E a gente está criando uma nova fronteira agrícola agora ali, depois de Irecê, Baixio. Fala um pouco para nós desse projeto lá aqui, a gente já está chegando no nosso final de podcast. E já está chegando um outro. Você vê como essa Bahia é maravilhosa. É tanta coisa que não dá para falar, tem que fazer uns 5 podcasts. Entendeu? Não tenho dúvida de As portas estão abertas. Aquela região será o novo polo de desenvolvimento da agropecuária brasileira. Brasileira, não estou falando de Bahia, não, estou falando de Brasil. Ali junta duas coisas ali que tem somado essa expectativa que eu estou dizendo para não parecer ufanismo. Primeiro, o projeto Baixio de Irecê. É simplesmente o maior projeto de irrigação na América Latina. 59 mil hectares de área irrigada. 150 mil empregos diretos vão ser gerados no coisa. Então não é qualquer coisa, não é qualquer irrigação no fundo de quintal, são 59 mil hectares. Então só isso aí, imagina o impacto que vai dar naquela região, mais 150 mil empregos direto. Somado a isso, teve aquela obra de infraestrutura da ponte sobre o Rio São Francisco que liga Barra a Xique-Xique. Aquilo ali foi uma coisa super interessante do ponto de vista de desenvolvimento da região, porque o outro lado de Barra, que são terras maravilhosas, com um potencial hídrico fantástico, não sei se vocês conhecem ali, os dois rios, Rio Grande e o Rio São Francisco, se encontram dentro da cidade de Barra ali. Então tem uma capacidade hídrica muito grande, terras super planas, muita gente plantando cana-de-açúcar, lá, né, inclusive os paranaenses, o grupo Paranhos plantando cana, um grupo europeu de Portugal fazendo boi molhado lá, irrigação, para botar boi, botar caprinos e ovinos. Estão com um projeto de fazer um frigorífico lá para fazer cortes finos para mandar para a Europa. Muita gente plantando fruta de uva, manga, goiaba, acerola, muita gente plantando. Então, quem quer, vocês que estão jovens aí, quem quer ganhar dinheiro, comprar terra e ver supervalorização, vá para aquela região ali. Verdade. Que é, sem dúvida nenhuma, o novo Eldorado da produção agropecuária brasileira. Não tenho nenhuma dúvida que aquilo ali vai bombar rapidamente. E agora já está chegando uma outra expectativa também muito positiva. Essa ainda está em fase de projeto, que é uma transposição do Rio São Francisco por Vale do Iuiú, lá em Guanambi. Não sei se vocês conhecem, que é um lugar de terra também, igual isso aqui, ó, plana como isso aqui, terra de barro, uma terra espetacular, mas faltava água. Então já está sendo construído um pré-projeto de uma pequena transposição, onde os produtores rurais, a parceria público-privada chegando, eu nem lembrava desse exemplo, no projeto original, dos produtores que são grandes propriedades, cederem parte das suas áreas para que sejam feito assentamento de pequenos produtores ao lado da transposição, com o direito, naturalmente, deles também de fazer uso da água. Então, meio que uma operação de ganha-ganha aí, onde o governo vai entrar com a construção da transposição e os produtores vão ceder áreas gratuitamente. A ponte também foi PPP, né? A ponte também foi PPP, a de Barra Xique-Xique. Tanto que a estrada do Feijão hoje é uma estrada privatizada. Já tem um pedágio lá chegando na ponte, antes da ponte. Cara, você estava falando do Vale do Iuiú ali próximo. Passei, tem pouco tempo que eu fui no Goiás fazer o curso do Ultradenso. E, rapaz, a banana ali, você passa do Rio São Francisco, banana pra caramba, chega lá na frente, é o Mar Verde do Oeste. E a gente só fala da soja lá, mas é um dos grandes produtores de semente de capim, né? Um negócio extraordinário aquilo. Eu tô indo para um evento agora, próxima semana aí, quando vamos estar lá na região Oeste, de cacau.
o mundo está indo para lá para falar sobre cacau no oeste da Bahia. Oeste, No né? oeste da Bahia. A No Bahia oeste da da Bahia, deixa. seja o cacau plantado, como eles chamam, cacau a pleno sol. Os empresários do oeste estão entrando fortemente. Já entraram na banana, lá já tem uma área plantada de banana enorme lá essa no eu vi. oeste da Bahia, né, que já está próximo ali da região de Bom Jesus da Lapa, Jesus onde a da gente Lapa. tem a maior área plantada de banana da Bahia lá. Então essa Bahia, como eu estou dizendo, se plantando, vocês falaram um pouco aí foi Neto que falou aí de confinamento, lá tem o maior confinamento do Nordeste, Sim. 50 mil bois da visitou. Confinar, né, de Almi, Captar. desculpe, da Captar, de Almi. Tô Então, indo agora para 93 mil lá cabeças. tá chegando muito. E ele tem um projeto super interessante, velho. Tomara que dê certo. Ele tem um projeto de fazer, né, tipo como foi feito na avicultura e na suinocultura lá no Sudeste, Sim. que é fazer um sistema de integração. Então ele vai fornecer tipo genética para alguns pequenos produtores e comprar os bezerros de volta já para o confinamento. Então ele tem isso aí, estava acho que esperando aí uma questão de financiamento bancário para ele já começar a fazer esse sistema de integração, que é um negócio também muito bacana, porque vai ser inclusivo, né? Você vai incluir mais pequenos produtores, médios produtores que não teriam condição de E o participar do projeto projeto do frigorífico lá também, né? Tem um projeto frigorífico para cortes finos. Vai ser Lá está bacana. chegando no Oeste também, alguém falou, e acho que foi você, Neto, essa questão da transformação da proteína vegetal em proteína animal, ou seja, está chegando muito suíno, está chegando muita avicultura lá no Oeste da Bahia, muita gente investindo Porque nessa... você vai para perto do Vai grão, pra né? perto do grão, pô. Depois você perto do sai de grão. lá já com a carne e a gente também deixa de vender commodities, né, para vender proteína que Existem- agrega valor, existem verticaliza a produção. é tudo- Justamente. Existe um dado que o confinamento rentável ele tem que estar no máximo 200 quilômetros do grão. Pois Então é. a pessoa vai para dentro do grão, né? O mais próximo possível. Aí a gente faz uma análise disso tudo que foi conversado e apresentado aqui. A gente começa a observar o quanto rica é a Bahia e o agronegócio nesse contexto. E não é só a Bahia. Isso a gente sabe que é no resto do Brasil, logicamente, que em alguns lugares com culturas diferentes por conta de relevo, de clima. Mas o Brasil é todo muito rico do agronegócio. Sim. Né? Aí você faz aquela reflexão. Será que a população, a sociedade reconhece essa importância para a economia dessa produtividade, desse segmento? Será que os governos, aí digo municipal, estadual e federal, independente aqui de politizar, de falar de partido qualquer, reconhecem a importância do fomento desse segmento? Será? Né? Agora, onde é que entra? Eu acho que não. Penso que não. Eu penso que não. Onde é que entra a importância do produtor disso aí? Naquele paradigma que o Humberto estava falando, que não é só a questão de você ficar observando e reclamando. Acho que o produtor rural tem que ir para ação. Tem que observar no município, no estado, onde é que está sendo aplicados os recursos que vêm para ser divididos, para ser investido no segmento do agronegócio. Pô, Humberto, eu já tinha 5 negócios, tu me botou agora pra ir pra política da cidade. Lá vai eu cobrar. Mas não é é verdade? verdade. Não é verdade? Outra O coisa poder que público precisa reconhecer a importância do segmento e fazer investimento. Perfeito. Você falou um negócio Nós temos interessante. muito potencial para crescer e continuar desenvolvendo. Precisa de quê? De investimento. Investimento. E você falou um negócio interessante aí na sua fala. Interessantíssima. E eu vi uma crítica. É Agro é um evento maravilhoso que a FAEB faz. E a Sim. turma fazendo uma crítica, né? Porque isso aqui, o produtor, cara, você tem que lembrar que, né, você, produtor, tem que buscar informação, primeira coisa, tá? A Agro faz uma comunicação muito bacana, a FAEB faz uma comunicação muito bacana, foi bem divulgado, muita gente reclamando que não sabia, eu não sabia que na Bahia tinha um evento desse porte, dessa magnitude, mas a Agro também, parabenizando mais uma vez Humberto, é uma visão de mudar o senso, certo? Esse urbanismo, né? Que tudo que se falou aqui foi, a pecuária não é contra a cidade, o campo não é contra, é aliado, porque se a gente compra um trator, esse trator quem produziu foi a cidade. Se a gente compra uma caminhonete, a cidade produziu. Se a gente compra uma ordenha mecânica, se a gente compra todos esses equipamentos que está vendo aqui, certo? Passou por uma cidade, passou por um porto, chegou de fora, fez uma triagem, certo? Usou a logística, então a gente é uma engrenagem. Caminhou junto. E a EAGRO, ele fala muito bacana quando ela chegou em Salvador. Primeiro ela começou em Vitória da Conquista. Me meti no ônibus
Viajei daqui pra Conquista de noite, amanheci o dia lá na rodoviária, passei o dia, isso antes da pandemia. Passei o dia lá conhecendo o evento, então não vem dizer que não sabia, ó. Aí eu voltei de noite de ônibus, bati meu retorno de novo depois de um dia cansativo, aproveitei muita coisa. Depois ela foi itinerante, foi online, foi para Teixeira de Freitas e chegou em Salvador. Chegou em Salvador, um sucesso, certo? Tanto que se repetiu e acredito que esse ano vai ter em Salvador novamente. Salvador foi muito bom. Ano. E aí, só concluindo aqui, Caio, o que é que acontece? Teve uma divulgação, a cerveja, a rede cervejeira, a galera da cerveja tava lá. Poxa, a cerveja é agro. Né? O vinho é agro, o queijo é agro, aquela torradinha ali, o trigo é agro. Então, tudo aí faz uma geleia para passar na torrada, para tomar o terroir, o sabor da carne, é agro. No final, a cidade consome o agro e nós vivemos numa sinergia total, né? Perfeito, perfeito. Eu fui ao evento também, o evento foi muito bacana, me chamou a atenção quando eu cheguei. Humberto, estavam tendo 3 palestras ao mesmo tempo. Fantástico, né? aquilo. Aquele sistema de que o palestrante fica com o microfone, os participantes ali com fone de ouvido, 3 palestras, um do lado do outro, o tema escrito lá, rapaz, muito bacana. O evento foi fantástico, realmente. Eu vejo o sucesso do Agro hoje até numa dinâmica um pouco diferente, porque as grandes feiras das grandes cidades, a gente vê que Fenagro caiu por terra. A Expofeira também já temos alguns anos que a gente não tem, né? Agora talvez com esse projeto novo, do novo Parque de Exposição, juntamente com a Escola do Senai. Vamos trabalhar para resgatar a Expofeira, né? E aí vem o Agro na contramão de tudo isso, né? E sendo um sucesso, um formato diferente de uma feira, né? Eu achei fantástico também, fui com o Saulo, me levou. E eu tenho um convite para fazer. Humberto, tem um convite para fazer aqui. Ano passado a gente criou uma conversa muito bacana lá para a gente fazer uma praça do agronegócio dentro da Agro. E eu me comprometo aí a ajudar nisso, para a gente juntar várias empresas do setor, certo? E fazendas, e empresas e tudo mais, e prestadores de serviço, para a gente fazer uma praça gostosa e que ali naquela praça a gente possa botar até um auditóriozinho para rolar uma palestra, tá? E quem sabe a gente trazer um tema importante para ser discutido lá, já que agora acabou o abril e somos zonas livre, né? Sem vacinação de febre aftosa, para a gente discutir lá um calendário sanitário, já que o que mata o rebanho da gente aqui é Clostridium raiva, a grande maioria é Clostridium raiva, né? A cobra e a erva leva a fama, né? Mas o que grande mata. Então a gente combinar ali um calendário sanitário é uma sugestão. Estou aqui trazendo uma sugestão para o órgão FAEB, me coloca aqui à disposição o Agrocast para a gente, quem sabe, tocar esse projeto junto com vocês lá, né? E fica aí a sugestão do Agro, esse evento maravilhoso que eu conheço desde o início. Ótima sugestão e tem tudo a ver. Vou só fazer uma retrospectiva de como ele está sendo montado esse ano. Já com essa ideia aí, Caio, que você falou também aí, dessa união do urbano com o rural. Nós temos uma parceria com a Federação da Indústria e com a Federação do Comércio, onde vai ter lá uma vila da indústria e uma vila do comércio. Exatamente mostrando, Neto, que os setores são transversais, um precisa do outro. Sim. Indústria não vive sem comércio, comércio não vive sem agricultura não vive sem os outros dois. Então, a gente vai fazer essa vila e é importante essa sugestão. Vou pedir para depois você me dar isso aí anotado, porque o pessoal está exatamente montando estruturalmente o evento para a gente ver se a gente monta essa dentro dos locais onde vai ter palestra. A gente faz tipo uma sala rural mesmo, onde vai ter um bate-papo, vai ter um caos, vai ter uma palestra, vai ter alguma coisa interessante, podcast. A sugestão, um podcast, entendeu? A gente pode construir juntos isso aí. Mas dizer que o Agro, a pegada é exatamente essa, é um espaço que a gente permaneceu em Salvador exatamente por isso, porque a gente viu que é uma oportunidade da gente falar com a política estadual, falar com a imprensa estadual, falar com a capital, falar com outros estados que acabam vindo aí. Nesse último Agro, só para você ter ideia, tinha 12 estados presentes. 12 estados presentes. A gente, até do Rio Grande do Sul, tinha umas mulheres do Rio Grande do Sul que vieram para o encontro das mulheres, que a gente fez também. Que é um outro desafio que a federação tem encampado aí, é essa questão da inclusão da mulher e do jovem na discussão e
no pensar desse novo setor agropecuário, porque a gente precisa olhar um pouco mais à frente, resolver os problemas da agora, mas planejar para mais à frente a gente estar numa condição melhor. E a mulher e o jovem é fundamental para esse agro do futuro aí. Então são alguns temas também que nós vamos tratar lá no EAGRO desse ano aí, para pensar em como a gente jogar essa semente hoje para colher um setor mais organizado, um setor mais participativo e com melhor imagem junto à sociedade no futuro. Muito bom. Saulo, você fez um pedido, não foi um convite. Eu vou fazer um apelo, viu? Você tocou no assunto aí da questão da fragilização das feiras. E nós vimos isso aqui muito pormenorizadamente em Feira de Santana com relação à Expofeira. Eu acho que... eu tenho certeza que todo o segmento do agronegócio precisa se unir para que a gente não deixe a Expofeira acabar ou seguir se fragilizando. Feira de Santana, geometricamente, ela fica posicionada muito bem dentro desse cenário, porque ela está próxima da capital e também de todas as saídas para as partes onde o agronegócio é forte no estado, né? Ela fica ali numa rotatória. Então, assim, eu acho que a gente precisa, e aqui eu já coloco, logicamente, a Unagro à disposição para o que a gente puder, né? Inclusive incitar os produtores a ajudar, a colaborar, a voltar a trazer seus rebanhos, mas também cobrar do município, cobrar do estado no apoio, e nós, que estamos mais à frente do segmento, fazer pressão e demonstrar o apoio para que a gente volte a fortalecer esse evento que quem conheceu a Expofeira há 10, 15, 20 anos atrás sabe o potencial de negócio, de comércio, né? E que nos últimos anos vem, na verdade, se transformando numa festa. Justamente. As pessoas querem saber hoje qual é a banda que vai tocar na Expofeira. Não é o caso. E os produtores, por outro lado, já não querem mais trazer esses animais porque é excesso de som, de zoada, de bebida, de confusão, estressa demais os animais. Então a gente vem, na verdade, invertendo Perfeito. o objetivo do evento, que não é uma festa, e sim uma feira. Eu tive na feira de Quixabeira. Acontece em todas as quintas-feiras, né? Foi inaugurado um novo centro lá. É a segunda feira mais antiga, só perde pro Campo do Gado, tá? Da Bahia. Um espetáculo, comércio girando, tinha animais de Pernambuco. Cidadezinha pequena, né? Mas você vê que Rapaz, movimenta a economia bombando, demais né? aquilo Bombando. Porque, demais, véi, é público-privado. Não adianta o prefeito fazer se a população não levar o gado. Isso aí. Né? Então, mais uma vez, o exemplo de tudo que a gente conversou aqui se convertendo. Lógico, você tem Público-privado. agricultura perto hoje, como essa região, Saitiru Dias, E Nova Açores, é perto de justamente. feira. E um grande- Então a gente pode explorar tudo isso dentro da feira. Um grande polo equestre também, né? Sim, Feira sim. de Santana. E se você for ver a FENAGRO, você falou da FENAGRO, todos os animais, todos não, 70% dos animais que foram para a FENAGRO, ele passa dentro de feira. Então, em curto caminho, É né? um entroncamento. Justamente, em curto caminho. Se você observar a Farm Show no Oeste, ela não vende bebida no parque, Não. não é? Observe Não tem. como o foco é voltado de fato para o Comércio, comércio e pro para os animais. negócio, Pro pra o negócio. agronegócio. A gente precisa fazer uma feira que faça negócio, que gere receita, que o produtor rural saia lá satisfeito. E o Berimbau Agrotec, né, que a gente organizava ali, na pandemia deu uma parada, mas justamente a FAEB sempre apoiou a gente. E a ideia era essa aí, funcionava de dia, sem bebida, e o cara quer beber, tem um restaurante lá que vende a cerveja dele, mas nos estandes a gente proibia mesmo. E funcionava o comércio, né? Pra gente fazer essa interação. Já chegando aqui Perfeito. pro nosso final, acredite, 1h50 de bate-papo. Que coisa Coisa maravilhosa, né? Solido. Sentar com Rapidíssimo. essas Ó, pessoas. não foi bate-papo, não. Não? Hoje eu só fiz aprender. Ah, Uma aula. Nós todos. o Não, Agrocast, eu não- esse não é qualquer podcast, como diz meu filho Diogo. É o Agrocast, né? O Agrocast aí proporcionando um encontro maravilhoso. Mas esse encontro acontece sempre, viu, gente? Porque todos os eventos que eu vou, o Humberto tá, né? E normalmente o Neto também. E eu vou com o Caio, então a gente tá se encontrando sempre por aí pelo campo. E com isso, eu não sou mais Caio, né? Ele é mais Saulo, né? Agora ele é o Agrolindo. E ele é o Agrofofo. Mas é isso aí, nesse tom de animação, risada e muito conhecimento, gostaria de agradecer aí a Neto Bahia e a Humberto. Suas considerações finais aí, começando com o Neto. Obrigado, eu queria novamente agradecer a Caio, a Saulo, o Agrocast, né? A essa oportunidade, de fato, desse bate-papo, essa conversa que passou
rápido demais. Voando. Eu também digo a mesma coisa. Tive aqui a oportunidade hoje de aprender muito, né, com essa discussão toda que nós fizemos. Eu acho que tudo começa daí, da discussão, de cada um dar sua colaboração dentro do que for possível. Aí a gente vai evoluindo. Queria agradecer a Humberto Miranda aqui a oportunidade de estarmos juntos mais uma vez. E, logicamente, continuar nos colocando à disposição, tá, da Unagro. E o que vocês precisarem, o Agrocast, para a gente promover esse tipo de discussão do agronegócio, eu estarei sempre aqui à disposição. Show de bola, obrigado. Doutor Humberto. Parabéns a vocês dois aí, dois jovens que estão dando uma contribuição. Talvez vocês nem imaginem o tamanho da contribuição que vocês estão dando, oportunizando que as pessoas possam vir para cá para conversar um pouco, disseminar boas ideias, bater papo, aprender, como foi dito aqui. Então, o Agrocast está de parabéns aí, vocês dois aí, que Deus possa dar sabedoria para vocês construir isso aí, não apenas um momento de informação, mas também um grande negócio para que vocês possam usufruir disso, porque é legítimo e não tem nada de errado nisso aí. Então, parabéns a vocês aí. Quer dizer que foi um prazer estar aqui, passou realmente muito rápido. Não olhei para o relógio, mas já estou aqui quase que atrasado para um outro compromisso. Mas parabéns aí, em nome da Federação, do Senar, a gente fica, e principalmente como produtor rural. Fico grato de ter estado aqui com vocês aqui, porque foi um momento muito oportuno para a gente discutir um monte de pontos importantes que interferem diretamente na nossa vida. Prazer estar aqui também com o Neto, um abraço aí para Caio, para Saulo aí, e que a gente possa ter outros momentos como esse aí, porque a nossa ação, o nosso compromisso que vai fazer mudar muitas das coisas que a gente falou aqui. Então, parabéns a vocês aí, contem sempre conosco. Valeu. Quero agradecer vocês dois, Neto, Humberto, por estarem aqui hoje com a gente, né? E quero colocar o Agrocast à disposição da Unagro, à disposição da FAEB, né? Para qualquer comunicado, para qualquer coisa, nós estamos aqui de portas abertas, semanalmente, comunicando, e a gente está à disposição de vocês. Agradecer também pelo aprendizado. Hoje eu falo de verdade, hoje eu aprendi muitas coisas, e que bom que isso vai estar sendo passado para frente. Então, muito obrigado. A gente segue em frente, né, Saulo? É isso aí. Agradecer essa dupla maravilhosa que a gente está sempre se encontrando. Meu sócio e parceiro aqui, Caio, que tá batendo essa esteira aqui o tempo todo, um pro outro, um correndo, o outro batendo esteira e vai revezando. Show de bola. É isso aí. Um aprendizado para nós hoje foi muito grande e eu já admiro esse senhor aí, doutor Humberto, há muitos anos. Já comecei falando e mais uma vez agradecer. Gostei desse bullying no final aí. Não, né? Esse senhor. O homem corre, rapaz, 10 quilômetros. O homem tá bem demais. Os dois gordinhos aqui não acompanham esses dois. O outro atleta também. É atleta Ó, também. já foi vaqueiro de vaquejada, já correu de empenho, já fez triatlo. Esse homem Pois é, mais E a maratona maior agora é o Nagro, viu? é o Nagro. encerrando Imagina. aqui esse nosso terceiro episódio. Você que está aí nos assistindo, mande esse episódio, porque o conhecimento aqui foi grande. Então, mande para seu amigo, aquele produtor, tá? Para ele ficar ligado, para ele poder chegar junto da FAEB aí e fazer essa contribuição. Às vezes a galera pergunta nos grupos, né? Gente, chegou um boleto aqui, vocês contribuem? Contribuímos, sim, claro, lógico. E se afilie aí a Unagro e vamos fazer essa Bahia forte, certo? Para combater aí todo o mal. Valeu. Obrigadão a todos e até a Show de próxima. bola. Obrigado.